Os galera, sejam bem-vindos a mais um Porradaria Cast, o podcast mais fofinho da TV. Cala a boca, rapaz, tô ficando me imitando aí. O podcast mais fofinho da TV foi foda, da né? TV? Já estamos na TV? É o podcast eu não tô mais... recebendo por isso não. Parabéns, hein? O podcast mais fofinho da web, né? Eu sou Alexandre Volpe e esse aqui é o canal do Esporte Marcial. Pra variar, não tô sozinho, infelizmente, eu tenho um animal aqui do meu lado, né? Então vamos às apresentações. Ele que é o reboco da minha parede, faixa azul de jiu-jitsu, faixa preta de sarcasmo, 70 quilos de pura massa italiana e humor negro, Pedro Ratatouille Ferraz. Olá, boa tarde. Que insatisfação em vê-lo, hein? Você tira a minha concentração na abertura, né? Não, o cara vem filar o almoço, né? O cara traz o bêbado, tira colo, me dá um tapa na cabeça e satisfação. Tá ótimo. Mas diga-se de passagem, eu adoro gravar esse horário. Eu adoro gravar esse melhor, horário. né? É lógico, de manhã, cara. né? Eu gravo já de pança cheia, feliz da vida, comendo uma massinha italiana. Então vamos apresentar o nosso convidado aqui. Vamos, bora. Aqui do meu lado esquerdo, ele que, se você está pensando quem ele é, com certeza a sua voz você já ouviu ali no canto do octógono para algum ídolo seu. Isso você pode ter certeza. O convidado de hoje é nada mais nada menos do que Eduardo Alonso, manager de lutadores de MMA. Tudo bem, Edu? Tudo bem, muito feliz de estar aqui, de poder filar o almoço também. Foi Ó, muito tá bom. vendo só? E quero inclusive dizer pra galera que tá acompanhando que o Demian Maia e o Shogun, o Maurício Shogun, que são meus atletas, também vieram filar o almoço, Foi. mas já foram embora. E, pô, é uma satisfação, um prazer estar com vocês aqui. Pô, Edu, eu digo mesmo, tenho certeza que a gente vai extrair muita informação aí de você pra quem tá aí ouvindo ou assistindo. Ou, sei lá, ou escutando alguém falar do podcast, né? Então, lembrando, galera, não é só pelo YouTube, tá? Você pode ouvir também pelo iTunes ou pelo seu aplicativo de podcast. Então acompanhe lá o Porradaria, que tá bombando agora, o negócio tá ficando bonito. Antes da gente começar a falar dos eventos, perguntar algumas coisas pro Edu. Então, bastante coisa, diga-se de passagem. Por favor. Assim, uma curiosidade minha, Claro. tá? É uma coisa que eu sempre quis saber. Obviamente eu não vou perguntar o caminho das pedras, mas uma pessoa que pretende se tornar entre aspas, manager de lutadores. Isso é uma ótima pergunta. Como é que o cara tem que se aprofundar mais? O que ele tem que estudar? Qual é, não o caminho propriamente dito, mas por onde pelo menos ele tem que se direcionar? Olha, essa é uma ótima pergunta porque é muito ampla, né? Quando a gente fala de MMA especificamente, a gente está falando de um esporte que ainda é muito novo, né? Assim, em alto nível, se você pensar, nós temos aí 24 anos da fundação, né, da criação do UFC, e de MMA em si, menos ainda, né? E por ser um esporte muito novo, ele é um esporte que ainda está em formação não só tecnicamente, do ponto de vista dos atletas, mas em todo o seu entorno, né? Eu, quando comecei a minha carreira no MMA, já cerca de 20 anos atrás, ainda em outras funções, nem existia o MMA, né, era o Vale Tudo ainda, e eu encontrei um cenário absolutamente diferente do cenário que a gente lida hoje. E se eu for pensar, mesmo quando eu comecei como manager há 10 anos atrás, a própria relação com o UFC, o nível de exigência, o que estava envolvido era muito diferente. A demanda era muito menor do que é hoje. Então é um esporte novo que está crescendo muito e os caminhos eles vão mudando, né? Eu acredito que eu, como muita gente da minha geração, teve o benefício, o privilégio de estar no começo de um esporte que estava começando, então os acessos eram mais fáceis e você ia galgando ali etapas. Isso era uma coisa que eu sou curioso, porque é o que você está falando. Você veio de uma época que não era tão profissionalizado. Exato. E ficou muito mais sofisticado, provavelmente. Sim. Toda a política e tudo. Então... Toda a política e todo o entorno, né? O dinheiro envolvido é maior, o número de empresas envolvidas, né, direto ou indiretamente, são maiores, a demanda, as obrigações, as agendas, né, tudo aquilo que você tem que fazer é muito mais complicado. A preparação dos atletas evoluiu muito, a equipe técnica aumentou, se especializou. Então isso tudo gera demanda. E muda o perfil desses profissionais, né? Como eu disse, quando eu comecei era um esporte ainda de nicho, muito específico e estigmatizado, de certa forma mal visto por grande parte da sociedade. Então pouca gente queria estar fazendo parte daquele esporte, né? O caminho se dava mais fácil, talvez, mas com certeza mais curto.
E aí é uma longa história, né, que eu posso enveredar depois de como eu comecei. Agora, já começa pela própria definição da profissão de manager, né? Sim. Isso é uma coisa que eu sempre digo nas entrevistas, seja lá fora, aqui, que na minha concepção o manager sempre foi um gestor, um gerente, um cara que gerencia a carreira de um atleta, e isso vai abranger todos os aspectos que você imaginar, né? Desde treinamento até fechamento de contratos, definição de adversários, patrocínios, uso de imagem, mídias sociais, etc e tal. Então você controla tudo isso. Você coordena e controla tudo isso. É uma palavra meio forte. Né? Como se fosse, vamos dizer assim, um chefe de departamento de uma empresa, que ele vai ter diversos braços daquele departamento, ou até o presidente de uma empresa, o chefe de uma empresa, que ele tem que ser aquele cara de conhecimentos gerais, bom senso e uma visão estratégica da onde você quer levar aquela empresa, que no caso é o atleta, e está coordenando todos aqueles departamentos. Algumas coisas aí, por característica minha, eu boto mais a mão na massa. Com o tempo eu me tornei também um head coach, comecei a cuidar também do treinamento dos atletas, e algumas coisas você delega e supervisiona de uma forma não tão ativa. Porém, não é o padrão que a gente encontra no nosso meio, né? Convencionou-se no MMA chamar o agente, o empresário, aquele cara que fecha contratos, de manager. Por jargão mesmo, é uma maneira que se usa nesse meio. E aí cria-se um pouco essa confusão, né? Até às vezes as pessoas se surpreendem. Pô, mas por que ele está se metendo nisso? Mas por que é ele que faz aquilo? Mas por quê? Porque não existia no começo do meio, e até hoje ainda não existe 100% um formato assim tão holístico, vamos dizer assim, de gerenciamento. Existem algumas pessoas, como o próprio Dedé Pederneiras, por exemplo, que é um head coach, foi até antes de ser manager um head coach, fez o caminho contrário do meu, e depois também se tornou manager e começou a gerenciar, e por aí vai. Agora, a maioria das pessoas não, a maioria das pessoas é agente. Então a tua pergunta, e eu falo pra caralho, como vocês já estão vendo, ela vai gerar respostas muito diversas, porque o cara, para ser o empresário, que é o que se chama de manager no meio em geral, que é o cara que fecha contrato, fecha a luta, na verdade, ele precisa, a grosso modo, ganhar confiança de atletas, porque... Sim. O atleta tem que confiar nele. Tem que confiar nele, não existe uma licença de manager específica no Brasil, ou de agente, ou de empresário, e mesmo você não pode cercear... Não é que nem a OAB, né? Você não tem uma Exato. carteirinha. E mesmo você não pode cercear alguém de ser um conselheiro. Uhum. Então, mesmo um advogado que não tem a OAB, ele pode não assinar o caso perante o juiz, mas ele pode montar uma estratégia de defesa e dar na mão do outro advogado e lá. Quer dizer, como é que você vai controlar isso daí? Então, vamos dizer, não tem uma regulamentação específica, né, dessa profissão, e o cara, ele precisa, na verdade, para ele ter a oportunidade, ele precisa ganhar a confiança de atletas. É um cara que o atleta vai confiar e vai botar ele, né, e ter os contatos figura de frente. também. Eu tô dizendo que ele precisa, não para ser um bom manager, como ele se torna um manager. Porque eu acho que um dos pontos principais é você começar a ter o telefone das pessoas que importam. Então, e aí que vai chegar. Você, teoricamente, não vai ganhar a confiança nem a responsabilidade de um atleta se você não tiver esse outro lado. E aí, para ele exercer de fato a profissão, ser um cara competente como agente de lutadores, empresário ou mesmo como manager, ele precisa dos contatos, ele precisa, na minha visão, ter uma grande dose de bom senso, né, de conhecimentos gerais, de entendimento, mesmo que não profundo, mas diversas áreas da carreira do cara, ter um entendimento de mídia, ter um entendimento de contratos de negócios. Evidente que você vai trazer um advogado para te orientar, mas você tem que ter pelo menos aquele mínimo daquele feeling, daquele bom senso, para entender o que é um bom negócio, o que não é. Tem que conhecer o mercado de luta, não só dos contatos, mas conhecer os lutadores, os adversários, quem são as categorias, conhecer bem o seu atleta para você saber o que esse cara pode te trazer, porque você pode mismanage, né? Você pode mal gerenciar um cara tanto pro over como pro under, né? Você pode pegar um cara que não é tão bom e achar que ele é o fenômeno, empurrar ele aos leões e acabar com a carreira do cara, como você pode pegar um cara muito bom e você ficar segurando o cara e o cara não deslanchar porque você não... tem um feeling desgraçado. Você tem que gostar. E aí, assim, aí vem o meu ponto de vista. Primeiro, tudo na vida você tem que gostar do que você faz. Porque você gostando, você vai conhecer, você vai estudar, você vai ter prazer, você vai consumir.
e você vai se aprofundar naquilo ali. E aí, para ser o manager do meu perfil, né, aquilo que eu entendo como manager, que não é só fechar os contratos, entender de contratos, entender de negócios, entender de luta, entender da categoria, dos adversários, do cenário, você tem que ter realmente um conhecimento geral que você possa aplicar diretamente para a luta, conhecendo um pouco de psicologia, para saber como lidar com o atleta, que também não é uma coisa simples, conhecendo um pouco de marketing, conhecendo um pouco de mídia, conhecendo muito de treinamento, especialmente se você quiser gerenciar também o treinamento. E muitas dessas coisas, elas realmente só vêm com a vivência. Certo. Vivência agregada e aliada ao estudo. Mas, se eu for comparar o profissional que eu era há 20 anos atrás, quando eu comecei no meio da luta, ou há 10 anos atrás, quando eu comecei como manager, e o profissional que eu sou hoje, não tem comparação. De verdade, em tudo. E isso, a vivência aliada ao interesse, à vontade. Agora, o que acontece, eu faço essa ressalva, é porque tem muito cara, o que eu não estou censurando são produtos diferentes para consumidores diferentes. Tem muito cara que... A nomenclatura que tá confusa. Que é um agente, na verdade, ele fica na casa dele, vê o atleta só quando tem luta, dá telefonema, fecha negócio. Ainda assim, ele pode ser um ótimo agente conhecendo bem o mercado, o meio, entendendo de luta dos adversários, tendo contatos ou não, né? E fecha ali os contratos, pega a comissão dele e acabou. O que me dá prazer, e por isso que eu fui enveredando cada vez mais para isso, é a vivência do dia a dia. É estar com o atleta, é coordenar uma equipe, é cuidar do treinamento, desenvolver as estratégias. E para isso tem que ter vivência do meio de treino, de luta e gostar, estudar. E isso também acaba te dando a liberdade de, por exemplo, fechar contratos que talvez outros managers achariam arriscados, né? Por exemplo, um prazo de uma luta com um tempo curto de treinamento. Você conhece melhor o seu Você atleta, conhecendo o seu atleta, você fala, não, o cara tá bom para treinar só esse tempo e encarar, né? Com certeza, mas assim, até mais do que isso, porque o que acontece muitas vezes é assim, um cara que não vive o dia a dia do atleta, né? Que ele trabalha à distância ou que ele é só um agente e tal, o que vai acontecer? Normalmente, esse cara tiver bom senso, por mais que ele conheça o atleta, ele não está convivendo, ele recebe uma proposta de luta, ele vai ligar para o treinador desse cara ou para os treinadores desse cara e vai perguntar, pô, como é que tá o fulano? O fulano tá pronto? Dá para lutar daqui a 4 semanas, daqui a 2 semanas? Não dá? Como é que a gente pode fazer? O que você acha de enfrentar o fulano? É uma boa luta? Não é uma boa luta? E aí os treinadores vão ter que orientar ele nisso. Mas, do meu ponto de vista, não é a mesma coisa, porque você tá às vezes tendo uma visão, como é que eu posso colocar isso de uma forma mais objetiva? Você tá tendo uma visão que às vezes ela já vem também um pouco com envolvimento emocional mais forte, porque às vezes aquele treinador, pô, ele tá precisando daquela grana que ele vai ganhar com aquela luta, ou às vezes aquele cara, ele também é um ex-lutador, então, pô, ele acredita que o cara tá pronto, que ele sai na mão de qualquer um, entendeu? E às vezes é difícil o cara ter uma visão mais objetiva. E às vezes também ele é um treinador muito voltado para uma modalidade específica. Então ele está vendo com aquela modalidade, com os olhos daquela modalidade, e não do todo. Então uma coisa que eu acho legal no trabalho que eu faço e que outros head coaches e managers podem fazer e fazem também, é você promover uma integração maior entre a equipe e o trabalho de todos os treinadores convergir numa direção só. Isso eu acho muito importante. Eu acho que isso é a evolução desse esporte. Já é uma realidade em muitas equipes, mas não em todas ainda. E eu acho que vai caminhar cada vez mais. Eu acho que daqui a, 10, 15 anos, só esse tipo de trabalho vai existir. Não digo necessariamente da figura do manager, head coach ao mesmo tempo, mas de uma equipe realmente integrada como é num clube de futebol, perdão. Não queria falar de futebol. Ou, enfim, de uma equipe de Fórmula 1 ou de qualquer outra. Porque isso é muito necessário. E o MMA talvez seja a luta mais difícil de você fazer isso e mais importante de você fazer isso porque ela engloba muitas modalidades. Claro. Deixa eu te perguntar uma coisa, inclusive para quem estiver interessado, provavelmente, assim, eu imagino que você tem um limite de atletas que você está disposto a trabalhar para você poder dar a atenção necessária, né? Que foi feito? Não? Tá só coçando a cabeça? Coçando a cabeça, dá um sinal, abstinência. Então, assim, eu imagino que tem um limite. E da onde é que começa? Onde você vê esse cara, né? Para onde o cara que quer começar vai?
né? Ele vai lutar em algum lugar específico, ele começa a buscar mais um evento, outro. De onde você achou os seus lutadores, digamos assim? Então, E quantos você está disposto mais ou menos a administrar? Essa é mais uma pergunta boa, porque o que acontece, assim, de verdade, não é babaquice, eu não sou muito um parâmetro, um exemplo, no sentido que tem algumas coisas que eu faço diferente por convicção e por escolha, por opção de filosofia de vida, de trabalho. De repente não é o mesmo procedimento que outras pessoas têm no meio. Então não serve necessariamente como uma dica, né, para quem está entrando nesse meio. Eu tenho, por filosofia, nunca convidar atleta nenhum para trabalhar comigo. Isso é uma filosofia minha. Eu sigo assim desde o começo da minha carreira. Não é nenhuma babaquice, nem nenhuma rasgação de seda comigo mesmo. Eu não estou me auto-elogiando por causa disso. Mas é um fato, é uma opção. Eu nunca convidei nenhum atleta para trabalhar comigo. Todos os atletas que trabalharam comigo, me procuraram. Porque, conhecendo bem cabeça de lutador, conhecendo bem esse meio, estando nesse meio há muitos anos, eu acredito que isso é fundamental para, da maneira que eu trabalho, com o envolvimento de confiança e de amizade que eu tenho com os atletas, a coisa possa seguir num curso bacana. Se eu inverter essa relação, eu acho que eu já estou vendido, entendeu? Por quê? Primeiro, porque eu não abro mão de certos princípios, e realmente o dinheiro não é a minha maior motivação. Então eu preciso sentir que aquele cara quer trabalhar comigo para eu ter tesão em trabalhar com o cara. Segundo lugar, faz sentido. Se você parar para pensar, vai existir, como em qualquer meio, mas nesse meio, tudo que mexe com vaidade, mídia e tal, isso se exacerba, vai existir sempre muito assédio em cima desse cara, especialmente se ele fizer sucesso. Gente querendo trabalhar com o cara, etc e tal. Você pode imaginar quantas pessoas não gostariam de gerenciar a carreira do Demian ou do Shogun, por exemplo, que são atletas, né, de nome. Sim. Então esse cara tem que querer estar com você. Tem que ser uma opção dele, entendeu? Sim. Se for só uma questão de negócio, a partir do momento que alguém chegar oferecendo um suposto negócio melhor pro cara, o cara vai te largar, entendeu? Então, eu sempre acreditei nessa filosofia de trabalho. E sendo assim, as coisas aconteceram meio naturalmente. Meus dois primeiros atletas como manager, por incrível que pareça, foram o Shogun e o Ninja, né, o irmão dele que na época lutava. Eu já tinha uma carreira no meio de quase 10 anos, né, já tinha passado por várias funções nesse meio, começando como jornalista, fazendo evento, trabalhando em evento, trabalhando como assessor de imprensa, dando aula para iniciante em academia pequena de boxe e tal, coisa de perfumaria absoluta, mas enfim. Já tinha passado por uma série de funções e entre várias outras no meio, e já tinha me tornado uma figura, vamos dizer, de confiança deles, porque tinha feito amizade como repórter, e aí comecei a conviver, a gente, né, idades relativamente próximas, conviver com famílias e tal, e comecei a virar uma figura de confiança e uma espécie de assessor. Arrumar seminários, patrocínios, levado, então, workshops. Exato. E aí, no momento de transição da carreira deles, quando eles saíram da equipe Shootbox e precisavam de alguém de confiança, porque eles já tinham carreiras consolidadas àquela altura. Mais importante do que alguém com contatos, para eles, naquele momento, era alguém de confiança. Porque eles já estavam dentro dos eventos, com os patrocínios, com os contatos. Já tinham. Em compensação, eles queriam alguém que eles pudessem confiar. E eu já era essa figura, já auxiliava eles, né, há muitos anos com outras coisas. Ou seja, no seu caso, o cara chega a você depois de já ter uma carreira, né? Você não é um cara que descobre talento, não, você não então, é tipo olheiro. Mas né? aí que eu ia chegar. Só que aí o que acontece? Eles começaram dessa forma. A partir do momento que eles começaram com essa forma, imediatamente eles me jogaram em evidência. Porque eram atletas de renome. O Shogun, na época, era um cara disputadíssimo, tinha acabado de sair do Pride pro UFC, etc e tal. E ainda é, né? Mas eu digo, na época ele estava no auge, vamos dizer assim, da performance atlética dele e tal. Eu lembro disso, quando ele saiu do Pride pro UFC, todo mundo tinha até medo, cara, de cruzar com ele. Exato. Um cara extremamente espiritual. Ainda é, então, né? isso já me jogou em evidência. Me jogando em evidência, naturalmente outros atletas começaram a me procurar. Porque, principalmente os atletas que estão começando, eles têm sempre a ideia de querer estar associado a alguém que tenha contato. Muito mais, a maioria dos atletas iniciantes, muito mais do que procurar inteligência, honestidade, sabedoria, comprometimento no profissional, procura contato. Né? Quer a escada. Caminho, exatamente. Então,
começaram a me procurar. Posteriormente, a minha carreira foi se desenvolvendo, outros atletas foram vindo, veio o Demian, etc e tal. E há 3 anos atrás, para chegar na tua pergunta dos novos talentos, a gente montou a Vila da Luta, como, né, você bem sabe, em parceria com o Demian, com o Marcelão, com o Patrício. E lá na Vila da Luta, a gente passou a ter uma estrutura melhor, que é o que a gente sempre quis, para realmente ter uma equipe mais fixa de MMA. E através disso começam a surgir iniciantes, porque tem aquele cara que procura, que fica sabendo e vai lá e quer conhecer e pede para treinar. Tem o outro que já era um aluno de jiu-jitsu, faixa roxa, faixa azul, faixa marrom, seja lá o que for, e quer ir para o MMA e já tá lá e quer. Ou o outro que treina boxe, com o Pitu, nosso treinador, na academia dele em São Mateus, e quer vir para o MMA e vai lá. E a gente tem uma política lá na Vila da Luta, que foi uma decisão nossa, do Vagnão, do Demian, minha, de Vagnão, nosso treinador de jiu-jitsu, já esteve conosco, de ter um treino aberto, um tatame aberto no treino de grappling para MMA às 11 horas da manhã, de segunda a sexta, todo dia. O que isso significa na prática? Qualquer atleta profissional ou semi-profissional de MMA que tenha boa índole, bom comportamento e que, tenha o que acrescentar, e quando eu digo o que acrescentar, não é o cara ser bom, é vontade de treinar, né? Que ele queira ir lá nesse treinamento, ele pode ir nesse treinamento, independente dele ser da equipe A, da equipe B, da equipe C, ou dele ir uma vez na semana, 5 vezes na semana. Eu já conversei, acho que foi com você, eu já conversei, inclusive, mas eu conversei bastante com o Vagnão e com o Didi, porque esse treino de MMA é um treino que eu quero entrar. Que bom. Eu quero entrar porque eu gosto realmente. Não, eu gosto do treino, porque eu assisto, né? Porque coincide, tá terminando o treino de MMA justamente quando vai começar o meu treino. Mas eu falei com o Vagnão, assim, falei nessas palavras, falei, Vagnão, eu quero entrar. Ele falou, você é muito bem-vindo. Eu falei, só que eu só vou entrar a hora que eu sentir que eu tô confortável para agregar. Porque lá não tem esse negocinho de, eu preciso aprender isso não. Lá não, é um treino para profissionais. Exatamente. Lá não é um treino para você parar e ensinar o fundamento para a pessoa. Agora, o que acontece? Por que a gente tomou essa decisão? Para diversificar treino, para ter material humano, para trocar técnicas, experiências, manter a mente aberta, porque às vezes, numa escola de jiu-jitsu você trabalha muito um tipo de meia guarda, em outra o cara já trabalha outro tipo. Um exemplo, ter um intercâmbio maior no wrestling, a gente traz às vezes treinadores dos Estados Unidos e tal, então é uma maneira de você também devolver um pouco para a comunidade aqui de São Paulo da luta, outras equipes poderem estar participando. E quando a gente começa a ter essa integração nesse treino, surgem atletas de todos os níveis, e atletas às vezes iniciantes, e aí às vezes os caras procuram. E aí volta na tua pergunta lá atrás, a quantidade, realmente assim, eu não paro para definir na minha cabeça um limite, mas eu já, infelizmente, tive que recusar trabalho com muitos atletas, por N motivos, seja por perfil, não só perfil técnico, mas perfil mesmo, achar que o trabalho não iria fluir, ou mesmo por achar que eu já estou sobrecarregado, porque para eu fazer esse tipo de trabalho eu não tenho como ter 50 atletas, como alguns que são só agentes têm, entendeu? Talvez eu até ganharia. Que eu posso perguntar? Então, eu vou te falar que eu não sei, mas assim, mais ou menos devemos ter em torno de uns 10 atletas e mais uns 5 que estão ali ainda observando, assim, que estão iniciando, porque sempre que um atleta me procura também, isso é legal falar, eu nunca me comprometo com o cara logo de cara. Eu falo o seguinte, você tem certeza que é isso que você quer? Vamos fazer o seguinte, para você ter certeza e para eu saber se vai dar certo, começa a vir, começa a treinar, a gente vai se conhecendo, vai observando. Legal. E aí às vezes eu crio até não por babaquice de novo, mas assim, até meio que um período de teste, muito mais para ver se ele sabe o que ele quer do que para ver se ele é bom. É exatamente a mesma maneira que a gente lida com o cozinheiro. Entendi. Ainda mais o cara novo. Ele chega, eu quero ser cozinheiro, você tem certeza do que você quer? Exato. Você tem ideia do que você está pedindo, das horas do trabalho? Tem. O cara vem, passa um tempo, vê. Muita gente no meio do caminho fala, eu não tinha certeza do que era, descobri. Aí acontece a mesma coisa comigo. E às vezes a gente também. Porque sabe o que acontece? Eu vou te dar um exemplo. Eu gosto muito de luta, assim, de estudar, de assistir, de montar estratégia, de ver adversários e tal. Então eu acredito, na tua pergunta de olheiro, que hoje com 20 anos de experiência eu tenho uma condição de bater um olho no moleque e ter uma ideia do potencial dele. Eu até na minha cabeça eu faço uma classificação de 5 etapas, e aí eu avalio em que etapa eu acho que esse moleque está no momento e até onde eu acho que ele pode chegar, qual é o potencial dele. Aí se ele vai cumprir ou não esse potencial são outros 500, e às vezes nesse interim você muda essa estimativa, né? Pra mais ou pra menos. Puta, achei que o cara não é... Ou, puta, o cara é melhor do que eu imaginava.
E aí você tem que montar com inteligência na sua cabeça como você vai conduzir ele para extrair o máximo desse potencial. Às vezes você consegue até empurrar um cara um pouco mais para frente, com um bom planejamento, utilizando o que ele tem de melhor, sabendo as lutas certas na hora certa, como você conduzir. Essa estratégia mesmo. Exato, um planejamento de carreira. Só que aí o que acontece? Eu sou muito... Por eu pensar dessa forma e trabalhar dessa forma, eu sou muito chato, muito meticuloso, e eu não abro mão de certas convicções do ponto de vista... Porque aquilo ali é a vida do cara, é a chance que ele tem. Entendeu? Eu posso ter outro atleta, o cara perder, mas pro cara aquilo ali é o tiro que ele tem para dar. Então, muitas vezes, eu demoro para casar uma luta para um atleta iniciante... Porque eu realmente acho que ele não está pronto ou não vem nenhuma oferta que eu acho justa. Chega uma luta, independente de dinheiro. Pô, quem me conhece sabe, muitas vezes eu até tiro o dinheiro do meu bolso para fazer as lutas de início de carreira dos caras acontecerem da maneira que tem que ser. Mas por quê? Porque você não pode começar dando aqueles passos em falso. Então, às vezes, hoje o mercado de MMA nacional no Brasil está muito sucateado, muito ruim, muito difícil trabalhar se você não tem o teu próprio evento. Então, o que acontece? Pô, surge uma oferta que é uma roubada. Daqui a 10 dias com um cara duro pra caramba, pô, fora de categoria de peso, um outro cara já mais experiente. E aí eu vou segurando. E nesse teste de paciência, como a gente costuma dizer na gíria, medir a febre do cara, muitos desistem. Porque o cara vem na academia e pensa assim, porra, agora eu tô lá, tô com o Eduardo Alonso, tô treinando com o Demian, tô lá, puta, vou lutar semana que vem, vou entrar no UFC rapidinho, vou... E não é assim. E o problema não é entrar nos eventos, o problema é você criar um alicerce para você ter uma carreira sólida, para você ficar nos eventos e crescer nos eventos. Eu sempre falo para os atletas, o mais importante para o cara não é o Sherdog do cara, a luta do cara. O Sherdog do cara você arruma. O mais importante é a condição técnica e a experiência que ele vai ter, é o lastro de competição que ele vai ter, porque isso é como se fosse a poupança, é o que ele vai usar para a vida inteira. Sim. O Demian tá com 39 anos no top 5 do UFC, acabou de disputar título mundial e ele faz até hoje posição que ele aprendeu na faixa branca. Entendeu? Só que se você não tem essa consciência e não entende que aquele dia a dia de treino é o mais importante para você, mais do que lutar, você dá valor às coisas erradas e aí você não fica. Então, às vezes eu seguro o cara na geladeira de propósito, para dar tempo dele amadurecer, para poder sentir se ele quer mesmo, se ele está disposto a pagar aquele preço, porque eu não vou prometer nada, eu não vou iludir, eu não vou bajular o cara só porque ele era bom ou porque ele não era. Vocês sabem, a gente trata todo mundo evidente. O Demian e o Shogun requerem mais atenção porque estão no estágio, mas do ponto de vista pessoal a gente trata todo mundo igual, entendeu? E o cara tem que saber, é uma carreira sofrida. Cara, eu costumo dizer assim, essa é uma carreira que ela tem 50 mil oportunidades e possibilidades de dar errado e muito poucas de dar certo. Então o cara tem que ter essa consciência, entendeu? Essas carreiras em que o atleta pode, digamos assim, né, falando de maneira muito simples, mas que o cara pode ficar famoso, são as que menos têm oportunidades. Ou o cara dá o tiro certo e com vontade, ou a chance dele... E a consistência. Eu até conversava isso com o Vagnão outro dia. Isso é uma... Eu cheguei à conclusão óbvia que o MMA, se você for comparar, ela é uma carreira maratonística, assim, é uma maratona. Ele não é um tiro de 100 metros, muito menos um tiro de 400 metros. Você não resolve a tua vida rapidamente. O MMA é uma carreira de consistência e perseverança. Você vê o Michael Bisping agora foi ser campeão com 39 anos, quando ninguém imaginava mais. Entendeu? Era aquele cara que tinha uma boa carreira, mas... Então você tem que persistir. O Demian mesmo, ele tá na melhor fase da carreira dele e agora com 39 anos. Vamos precisar fazer um corte rapidinho. A gente já volta aqui com o Eduardo Alonso para falar um pouco mais desse bastidores aí do MMA. Rapidinho, corta aí, Fê. Voltamos. Vamos concluir aqui só o que o Edu tava falando pra gente com relação ao manager, lutador, bastidores. Conclui aí, Edu. Que a gente não, e eu só concluindo é isso. Então, quer dizer, é uma carreira que tem 1000 motivos para dar errado, poucos para dar certo. E muitas pessoas, elas buscam pelo motivo errado, né? O cara quer ser famoso, ele quer pegar mulher, ele quer aparecer, ele quer viajar, quer ir para Las Vegas. E seja como treinador, seja como lutador, seja como empresário, manager, o que for. Então as pessoas querem fazer parte do meio. Só que quando chega na hora, o dia a dia, a realidade não é isso. Eu brinco sempre e falo, pô, eu perdi as contas quantas vezes eu fui a Las Vegas. Eu nunca fui na porra de uma piscina de um hotel em Las Vegas, porque não dá tempo.
Você entendeu? Então quem vê de casa, imagina aquele glamour que pensa, porra, Pra o mim, cara você anda tá... de carro conversível. Daí, Tem, né? porra. Tem 6 mulheres. Sabe Se Beber Não Case? Só a parte boa. Então, né? quem me dera. Porque, do ponto de vista financeiro, se você ser honesto num meio que não é apenas composto de gente honesta, também não ajuda muito a ganhar dinheiro. Mas... a realidade é trabalho. Se você gosta do que você está fazendo, e pro lutador é a mesma coisa, é roer o osso. E eu vi muita gente ficar pelo caminho, não só como lutador, ou mesmo como treinador ou como empresário. Toda vez, só um gancho rápido, toda vez que tem TUF, vem um monte de gente na academia. Porque imagina, vou lá que o Eduardo vai me botar no TUF. Aí começa a chegar a época da seletiva, tudo, os caras naquela o tatame bomba às 11 horas da manhã. Passa a seletiva do TUF, esvazia o tatame de novo, entendeu? Mas eu não vou inverter essa relação. Então, entendeu? Eu vou trabalhar com aqueles caras que estão com a gente no dia a dia. Sim, tá certo. Às vezes vem uma molecada conversar comigo, assim, quando eu tô nos campeonatos de jiu-jitsu, ou quando eu visito alguma outra academia, os caras que querem ser profissionais. Aí os caras falam, mas é difícil e tal, né? Porque precisa de patrocínio. Eu falo a mesma coisa pra todo mundo, cara. Isso é uma profissão. O cara que quer ser médico, ele estuda 6 anos numa faculdade, vai fazer 3 anos de residência comendo pão que o diabo amassou num hospital público. Depois de 10, 15 anos é que o cara começa a recolher todo aquele fruto e começa a ganhar dinheiro. Você acha que porque alguém falou que você tem talento, você está treinando há 2 anos, você já é obrigado a ter um patrocínio e começar a ganhar dinheiro? Não é assim. É uma carreira. E durante esse período todo que você está trabalhando para atingir um ápice, para atingir um pico, você vai passar por um monte de porcaria. Você tem que ter a cabeça no lugar para entender que isso é uma profissão. Qualquer profissão, você faz no mínimo 4 anos de faculdade. Então, a partir do momento que um lutador decide ser um lutador profissional, ele tem que passar por um período de estudo, de experiência, de tudo isso para conseguir chegar a um ápice. Eu falo isso para toda molecada que cola em mim, falando que, precisa de patrocínio, precisa arrumar uma luta, preciso melhorar. Eu falo, cara, é uma carreira, você tem que trabalhar, você tem que estudar, se concentrar e andar na linha. Você sabe que ele vai acabar virando manager, porque é verdade, o povo vai procurar ele. Só que eles não entendem que... Não, mas é que as pessoas, elas têm ele realmente... põe você na TV, tá? Só. Não, as pessoas têm têm realmente uma distorção assim grande, uma idealização do que elas acham que é a profissão. Né? E não é. Você falou um bom exemplo. A gente vê isso hoje que está na moda, né? Chefe de cozinha por causa dos programas de televisão. Não só o Masterchef, mas tanto, né? Tem um monte. E cozinheiro e tal. Mas o que você mais escuta os chefes, a gente teve a chance de gravar com o Demian o programa do Jacan, gravamos o programa do Fogaça também. O Felipe Bronze vai muito lá na academia treinar. E o Alex Atala é aluno da academia, amigo nosso. Uma coisa que todos são unânimes em falar nas conversas é: mas ser cozinheiro é trabalhar pra caralho, você entendeu? Ou o cara que você gosta de estar na cozinha trabalhando, gosta de comida, se não fudeu. Aquela entendeu? foto do cara na revista custou muito dedo cortado, queimadura grave, horas longe de família, às vezes até perto de famílias, e mais de uma. Cara, custa caro, cara. Ele não tá lá porque ele é bonitinho e porque ele fez um prato. E a luta é absolutamente a mesma coisa, seja na função que for. Porra, eu volto a falar, eu tenho 20... As pessoas, né... Muita gente do meio ainda tem um certo preconceito comigo, porque eu não fui lutador, porque eu falo de uma maneira diferente, porque não sei o que, tal, pra média do meio. Mas, porra, eu tenho 20 anos de carreira, cara, sabe? E eu fui demorar 10 anos de carreira pra virar manager, pra começar a entrar no verde. E o que eu gastei de dinheiro do meu bolso, eu gasto até hoje. A diferença é que hoje, graças a Deus, eu ganho mais do que eu gasto. Mas a vida ela não te dá garantia de nada, em qualquer profissão. Exatamente. Entendeu? Então, porra, você tem que trabalhar, especialmente quando você é um empreendedor ou um profissional liberal. Se papai e mamãe falaram pra você que a vida ia ser justa, eles mentiram pesado. Não, eu costumo dizer o seguinte, eu aprendi na prática que a vida, ela não te dá o que você merece, ela te dá o que ela te dá e pronto. E cabe a você fazer uso e procurar que ela te dê coisas melhores. Melhor frase dos americanos, né? Se te deu limões, faça limonada. Se vira com o que tem. Mas a parada é a seguinte, não tem garantia de nada. E o teu foco, ele tem que estar... Você tem que gostar do negócio. Tem que gostar de estar no tatame. Você tem que gostar de assistir luta. Você tem que gostar de pensar a luta. Você tem que abrir mão, como toda profissão desse tipo, você tem que abrir mão da tua vida pessoal pra caralho. Porque eu vivo a rotina dos caras. Então, por exemplo, agora a gente foi pra luta do Demian com o Woodley. Beleza. Foi um camp curtíssimo, um inferno, tal, imersão total. Infelizmente não conseguimos a vitória. Acabou a luta. O Demian, com toda justiça e merecimento, viajou. Foi com o Alex até a Tala pro meio do mato, depois foi com a família para Trancoso.
curtir férias merecidas. Eu imediatamente comecei o camp do Shogun. Aí agora, quando o Shogun for entrar de férias, a gente já vai estar em campo com o Demian de novo. E assim vai. Então a tua rotina, ela vira a rotina dos caras. E aí não tem fim de semana, não tem... É só beleza. Pô, entendeu? Desculpa, eu ainda vou manter a imagem de você sentado com garrafa de uísque, né? Com umas 2 de biquíni atrás assim, não, assim, não, mas eu vou chegar lá. Eu costumo brincar. Hoje, até antes da gravação, você falou: porra, teus cabelos brancos e tal, você tem filho. Meus cabelos brancos são profissão, tá ligado? Agora, cabelo? É profissão? Não, mas a parada é... Eu acho, sinceramente, que vai chegar um dia que eu não vou aguentar mais. Pelo menos no formato que eu me dedico. Com certeza. E aí eu tô tentando começar... O ritmo que você tá falando é muito cansativo. Aumentar a minha equipe e capacitar algumas pessoas para poder aos poucos delegar mais e fazer uma transição. Que é também uma característica minha obsessiva, de ser muito hands-on e querer fazer, ficar em cima e tal. Você vai morrer. Eu acho que... Não, eu não tô falando assim de ter uma 5. Eu tô falando que você vai perceber um dia, você fala, porra, passou, eu fiz muita coisa legal, só que assim, eu podia ter aproveitado mais. Então, eu acho que o infarto se avizinha. O infarto se avizinha, ele tá chegando, mas vamos tentar adiar ele um pouquinho. Bom, acho que a gente vai ter que rolar um pouco agora. Vamos rolar um pouco. Os eventos que aconteceram. Os eventos que aconteceram. Vamos lá. Dois que tem que falar. Você tem algum que aconteceu que você acha que é legal de 15 nota? dias. Alguma Evento coisa de luta? Pô, esses 15 dias até que foram mais parados, né, cara? Porque o UFC deu um tempo... Pelo box lá, pelo McGregor. A gente pode falar do McGregor e Mayweather também, que é uma luta legal. Vai esculachá-los. Dia 12 agora teve o Expo Tattoo lá em Caieiras, né? Sim. Teve vários eventos de luta de submission no meio. Eu estava lá. Você estava lá? Eu estava lá. O Grilo me ligou convidando, mas eu tinha um compromisso no dia e infelizmente não pude comparecer. Mas ele me mandou mensagem e falou que foi muito bom. Não, foi muito legal e até eu brincava, eu falava disso com o Demian depois que o Demian estava viajando, né? Eu falei, porra, aí ó, esse é o verdadeiro glamour da profissão. Expo Caieiras e lá, submission. Porque isso é uma coisa também que eu acho maneiro, entendeu? Você tem que devolver um pouco pro teu meio. Então o cara, porra, liga a TV, vê a gente lá em Anaheim disputando o cinturão e dali a 10, 15 dias eu tava lá em Caieiras com a galera ralando submission. Foi bem legal, a gente levou muitos atletas da nossa equipe, alguns até que são profissionais de MMA, pra lutar lá no submission, como o Jack Godzilla, por exemplo, que é Stuff Brasil. Foi lá lutar, o Danilo Marques, que lutou no LFA agora recentemente. Marques, vale lembrar, né? O melhor banho da Vila da Luta. O melhor banho da Vila da Luta. Melhor banho. Então, essa parte eu não me orgulho muito, não, mas enfim. Não, cara, ele pra garantir sabonete só líquido, pra cair dá tempo, de recolher com calma. Exato. Ele, enfim, eu já pedi pra ele segurar um pouco mais essa onda, mas ele foi lá também lutar. O Tenso, né? O Diego Tenso, que é um atleta de MMA, que é um cara boa desse. Gente demais, hein? Muito boa gente. É o dele também, mas Tenso, bom de jiu-jitsu, é um moleque que eu tô vendo com muito carinho, porque guardadas todas as milhões de proporção, e Tenso, tape as orelhas pra você guardar as proporções, ele é um cara que eu vejo podendo espelhar ele um pouco no jogo do Demian, assim, com o tempo, entendeu? De novo, guardadas as proporções. E é um moleque desses que eu testei a febre. O Tenso chegou na academia, eu deixei ele 1 ano praticamente só treinando sem casa-luta. Pra ver se ele queria mesmo. Porque, pô, moleque novo pra caralho, muita técnica ainda pra evoluir e desenvolver, gosta de jiu-jitsu, gosta de competir, vive o pano. E esses dias eu falei isso pra ele, eu chamei ele na minha sala e falei, Tenso. O Tenso, pra quem não sabe, é faixa roxa. Começou a carreira já meio que jogado aos leões, lutando jungle fight direto e tal, e acabou pegando umas derrotas, aí veio treinar com a gente, agora a gente tá consertando a carreira dele, no meu ponto de vista. Ele, faixa roxa, que tá pra pegar marrom, Tenso de novo, tapa as orelhas. E ele chegou, outro dia foi no meu escritório, lá na Vila da Luta, e eu falei pra ele, Tenso, já parou pra pensar que quando o Demian entrou no UFC, ele já tinha quase 6 anos de faixa preta. Quantas centenas, milhares de lutas de jiu-jitsu, submission, wrestling ele já tinha desde a faixa branca? Quanta experiência competitiva? Então, o maior inimigo de vocês, atletas muito jovens, é a pressa, cara. Você tem que competir de pano, você tem que pegar a cancha, você tem que pegar a bagagem, desenvolver a técnica. Porque você só entende...
acabei de fazer 40 anos. É impressionante como o tempo passa rápido. Bem-vindo ao meu mundo. Porra, eu vou te falar que se eu pudesse adiar essa chegada... E é surrealista, porque passa muito rápido, né? Porra. Você, quando olha, você fala... Até outro dia eu era o moleque que traduzia as entrevistas do Shogun de bonezinho pra trás no Cage. Todo mundo, quem é esse garoto? E não era garoto porra nenhuma. Agora já ninguém me chama de garoto mais e tipo, fudeu. E você, cara, você só entende o quanto você era jovem, você tinha tempo, quando você fica mais experiente e vai ficando mais velho. Não adianta. Então eles têm esse ímpeto que às vezes atrapalha. Faz o cara tomar uma decisão fora de hora, pegar uma luta que não deve pegar, mudar de equipe, ficar puto com o treinador. E ele é um moleque que foi lá também, lutou bem. E lutou toda a molecada do jiu-jitsu. Ele luta bem quando ele vai nas competições. Luta bem. Ele só gosta de dar boi demais. Toda vez que eu rolo com ele dá uns boi. Sinal que ele tá querendo comer de graça. Olha que filho da puta. Mas, cara, o Léo Domingos, que é um atleta muito bom também, lutou. Pô, lutou a Maíra, que é uma menina que luta MMA, a Maíra Mazar também lutou. Eu fico com medo até de esquecer alguém. O André, Tartaruga, que, porra, tá competindo bem pra caramba, direto, ganhando um monte. Forte, tá técnico. Você sabe que existe uma lenda, né, do Tartaruga e eu, né? Deus me Toda livre. vez que eu vou gravar... Peraí, você pode falar isso? Toda vez que eu vou gravar uma luta do Tartaruga, infelizmente ele perde. É mesmo? Toda vez que eu dou rec... Olha, pra ele... Não, o mais engraçado é que é pra ele, porque pro Lucas, que é um faixa preta lá, o baiano... Que lutou também. Eu dei sorte. Lutou o Lucas faixa roxa. Ele lutou paulista agora. Eu dou sorte. Então, aí como é que vai balancear? Se eu for, o Tartaruga perde, mas se eu não for, o Lucas perde. E aí, meu, como é que vai ser? Vocês têm que competir em campeonato diferente. Não dá, né? Não, lutaram 10 atletas da academia, a gente teve... A regra era só finalização, né? 7 finalizaram e 3 acabaram por pontos, mas dominaram também as lutas. Bacana. Popó. Foi bem legal. A gente não pode se queixar. O Popó lutou? Lutou. O Popó eu coloquei ele pra lutar no Pro Fight do Lourenço. Ah, que legal, vez. é verdade. Ele e o irmão dele, os dois eu coloquei pra lutar lá. O Joe tá sumido da academia, hein, Joe? E fique sabendo que eu vi você curtindo as fotos do Instagram do Woodley um pouco antes. Eu não falei isso pra ninguém. Um pouco antes da luta do Demian com o Woodley, tava lá o Woodley marrento na pesagem e o Popó curtiu, o Joe curtindo a porra da foto. Porra, Joe. Você é parceiro de wrestling do Demian, cara. Você sabe que uma semana antes da luta, eu acompanho alguns Instagrams de arma, né? Um deles é da HK, né? E tava uma foto do Woodley lá. Caralho. Ele treinando com eles, né? E eu tive que comentar. Foi cuidado com o pescoço. foi só um comentário. Essa luta, um dia eu ainda vou escrever um livro sobre essa luta ainda. Não, na verdade, o livro é muita coisa. Voltando aos eventos, dia 19 e 20, né? Final de semana agora, a gente teve a terceira etapa do Circuito Paulista de Jiu-Jitsu. Cara, eu fui no primeiro dia. Sucesso pra variar, né? Sucesso, organização muito boa. E eu tenho que... Valeu a visita ainda. Valeu mesmo a visita, mestre Otávio. Eu tenho que falar de uma luta em específica que eu assisti, uma final, que foi entre Caio Almeida e o Frederico de Almeida, o filho do mestre Otávio, né, o Fred. Cara, que luta, velho. Que luta. Placar alto, terminou 9-7. Ô, louco. Placar alto, parecia 2 ratos brigando no esgoto, cara, que os bichos estavam rolando o tatame inteiro. E a luta foi decidida nos últimos 15 segundos. Cara, foi uma guerra, não foi uma luta. Foi uma guerra, cara. E na minha opinião, foi a melhor luta, pelo menos do primeiro dia. Foi a melhor luta que eu assisti. Lutão. Os dois saíram de cabeça erguida, sabe? Resultado? O Caio ganhou. Caio campeão. Mas, cara, que luta. Que luta. Foi um lutão. E legais, aí, ainda as torcidas ficaram contestando pontuação e tal, mas ninguém foi lá questionar nada. O resultado foi justo, mas, cara, que luta. Podia ter dado qualquer um. O Caio mesmo falou, eu falei com o Caio, falei com o Fred separadamente depois. Os dois mesmo falaram, cara, que foi isso? Foi uma luta muito dura. Eu não imaginava que ia ganhar, não imaginava que ia perder. Foi um discurso assim, porque, os dois ali se embolaram de uma maneira muito forte. Isso é uma coisa que eu já falei. Uma sensação quase tão boa quanto ganhar é você, mesmo perdido, você saindo de lá falando, cara, eu dei o meu melhor. Com certeza. E eu lutei bem pra cacete. Com certeza. Faz você perdi, mas você não sai triste. Você não sai puto, claro. Você olha e fala, porra, eu fiz o que deu. Pô, preferia ter ganho, mas você não claro. sai de lá, você fala, porra. Não, com certeza. Delícia isso. Porra, ali no corner, né, em luta de MMA, o que tem de mais frustrante, tem várias formas de frustração, mas o que tem de mais frustrante é quando acontece, como por exemplo, foi a primeira luta do Shogun com o Santru,
em Uberlândia, que, pô, começa a luta, 20 segundos, o cara toma uma mão, desce e você não tem nem a chance de mostrar o que você treinou. E aí fica que os fãs não entendem, metem o pau, aquela porra toda, fica aquela frustração. Cara, isso é chato, né? É muito ruim. Agora, o inverso é verdadeiro. Falar da poltrona, né? Não, e o inverso é verdadeiro, é o que você falou. Essa luta do Demian com o Woodley, por exemplo, a nossa sensação logo que ela acabou, tanto do Demian quanto minha, da equipe em geral, não foi assim aquela mesma tristeza, sabe? Que eu senti, por exemplo, na luta do Demian com o Jake Shields, que eu sei que o Demian tinha mais pra dar e a gente não conseguiu apresentar o melhor naquele dia. Essa luta, eu fiquei orgulhoso do esforço dele, entendeu? E do esforço aqui, porque, porra, a gente teve 4 semanas pra treinar, puta cara, né, duro pra caralho, campeão, 5 rounds. Eu tinha saído de outra luta há pouco Exato, tempo, sabe? Ele tava com um espaço bem maior. E o Woodley já treinando desde 17 de abril. E ele já imaginava que era o Demian, então ele já entendeu? tava se preparando pra ele. Sim, a partir do momento que o Demian ganhou umas Vidal, já começou. Enfim, várias outras coisas que não vem ao caso, porque eu não posso provar, mas a verdade é a seguinte. E o Demian tentou com as armas que ele tem o tempo inteiro. Ele foi tentando até o fim. Final, foi bem, entendeu? E aí eu vi muita gente falando, pô, porque se ele bota uma mão, se ele tinha que ir pro foda-se. Cara, o foda-se do Demian é se embolar e sobrar um pescoço, sobrar um pé, sobrar um braço, sobrar alguma coisa. O Demian nunca nocauteou ninguém numa luta de MMA. O cara é um dos maiores nocauteadores do UFC, com a mão dura pra caralho, você vai... Na nossa cabeça a gente queria acreditar, e não mostra na televisão, mas do 4º, 5º round eu ainda falo pro Demian, lembra a luta da Miesha Tate? Porque a gente conversava muito isso essa semana, que ele tinha que manter a cabeça firme e tentar até o fim, porque se ao longo do tempo, e não aconteceu, a gente acreditava que o Woodley poderia começar a amolecer, cansar um pouco, perder um pouco o tempo de defesa, e o Woodley atrasasse um tempo alguma coisa, o Demian poderia chegar na posição, e chegando na posição uma vez, ele poderia ganhar a luta. E aí a gente citava esse exemplo, né, da Miesha com a Holly Holm, que ela vinha perdendo a luta, e aí faltando, sei lá, 2 minutos do último round, ela conseguiu chegar nas costas, pegou o pescoço e foi campeão do mundo. Verdade. E eu até... Também no momento, acho que do 3º pro 4º round, também não mostra na TV, no intervalo eu pedi pra ele começar a puxar pra meio. Eu falei, Demian, tá foda de botar esse cara pra baixo, vamos começar a puxar pra meio. Mas não surgiu a situação, ele não sentiu o mérito do cara, entendeu? Ele não sentiu a vontade ali pra tentar. Mas ele, com as armas que ele tinha, com consciência, sem loucura, de ir pro foda-se voltar, né, numa maca, que aí hoje estaria todo mundo metendo pau... Né, muito pior, ele tentou até o fim. Então ali foi uma sensação... Não tem jeito, lutando bem, lutando mal, os caras... Ali foi uma sensação de orgulho do esforço dele e, porra, e do que a gente conseguiu fazer em 4 semanas ali pro Demian ter gás de fazer os 5 rounds. Bom pra cacete. Agora, quando a gente voltou pro Brasil, aí eu não sei se campeonato de jiu-jitsu você sente a mesma coisa, quando a gente voltou pro Brasil, que aí passou 2 dias, aí caiu um pouco a ficha, deu aquela tristeza do pensar como teria sido legal ganhar, entendeu? Do quão perto a gente estava de um objetivo bacana. Mas faz parte da competição. Dá um pouquinho, assim. Faz parte. Na verdade o que, pelo menos pra mim, assim, a vez que eu cheguei bem ali, perdi na final por um ponto, tudo, depois você fica falando, pô, lutei bem, mas assim, e se, né? E isso não serve de porcaria nenhuma na final. Não. Mas as que me doem são aquelas que eu perdi. E aí, uns 2 dias depois, foi como eu falei, eu enxergo porque finalmente eu percebo que foi a minha cabeça que espanou, a vontade não estava exatamente lá. Entendi. Eu deixei o cara chegar naquela posição e eu teria condição de... Sabe assim? Essa que me mata. E que é o lance da competição. Nenhum round é igual ao outro. Então você... Às vezes você tá bem pra caramba, mas, cara, você tem que estar bem naquele horário que você vai competir, que é o que vale. Verdade. O que mais que teve de evento aí, Pedrão? A gente teve os 50 anos do Coral USP. Na verdade, assim, esse é honesto, porque é uma iniciativa bacana, então eu queria dar mesmo os parabéns pro Coral. É que ele vem com os eventos de jardinagem, de mas não é que a esposa canta no Coral. Tá justo. Então beleza. E a gente sempre deve incentivar a cultura, seja ela mas da legal vertente mesmo, que até for. porque o Coral, ele não é uma coisa paga, não é nada. Eles abrem inscrições, testes, você vai lá, faz um teste, você não paga nada, faz nada, é pra participar. Então eu acho uma iniciativa legal. Tá, o que mais que a gente teve? Tá bom, a gente teve o One UFC, né, como é que foi? No dia 18. Eu não consegui acompanhar essa, infelizmente. Kuala Lumpur, eu só sei que a luta principal teve troca de cinturão. Que beleza, eu não anotei o nome dos caras. Que bom, né? Mas eu insisto, né? Como até você me falou, é um evento bacana de acompanhar e tal. Principalmente para as categorias mais leves, né? Eu percebi. É um evento dinâmico, bem dinâmico e é um mercado... E cinturão troca de mão por ponto no ano. Não, e o engraçado é que
o One é um evento que a gente aqui no Brasil não tem exatamente essa dimensão, mas ele tem uma força na Ásia muito grande. Não, são grandes muito produções. Eles dão nome, tem título pra cada. Esse daqui foi a busca pela grandeza. E antigamente era reis versus conquistadores, né? Não era, Sim. ou seja, porque era... porque era legionários, né? Vários lutas por título. Então eram os caras buscando... Não, e que é uma coisa também demais. típica da cultura asiática. Sim. O Pride antigamente tinha isso. Tinha título também. Tinha título. O UFC lá no começo chegou a ter, depois foi se perdendo, porque são Eu muitos gosto eventos. disso, sabe? Eu acho legal. E o UFC até hoje não conseguiu uma penetração no mercado asiático proporcional ao que o One tem. É que a gente aqui não percebe, né? O que mais? Nós tivemos o Polaris 5. Você acompanha? Esse eu não assisti as lutas ainda, mas eu vi os resultados, estava de olho porque tinha lutas interessantes, né? E a gente tinha uma polêmica aí com a participação do Dylan Dennis por causa do McGregor, aquela porra toda. Ele e o Vitor Shaolin, que é meu amigo, lutou, que é um cara do jiu-jitsu finíssimo. Eu tava de olho no Shields. Porque ele lutou contra o Daniel Strauss, que é um inglês, fortíssimo Strauss, e o Shields, você sabe, né, o grappling dele é alto nível. Os caras, infelizmente foi só por decisão, mas assim, eu vi outras lutas do Strauss na carreira dele. O Shields ter ganho na decisão desse cara me diz o nível que ele tá ainda de jiu-jitsu. O Shields, o que eu aprendi na luta com o Shields e vendo outras lutas do Shields, né, aprendi na luta do Damian com ele é o seguinte: ele é um excepcional competidor. Ele é bom, ele é técnico, mas o principal, a diferencial, porque tem muita gente boa e técnica, o diferencial dele é a capacidade de competição dele, ou seja, ele arruma maneiras de impor o jogo dele, tirar você da luta, não te deixar desenvolver teu jogo, não te deixar pontuar e de ganhar a luta. Isso se reflete inclusive no MMA. Eu volto a repetir, aquela luta dele com o Damian é uma luta que, puta, cara, eu até hoje não me conformo. Porque o Damian tinha toda a condição de ganhar aquela luta. Foi uma luta muito equilibrada, foi uma luta estranha. Eu acho que com um pouco de patriotada os jurados poderiam ter dado o quinto round pro Damian e hoje seria outra história. Nós somos os únicos que chegam no Brasil, uma luta dura, os caras bundão pro cara, entendeu? Agora, o mais importante, assim, o Damian tava rendendo muito mais no treinamento do que ele mostrou na luta. E isso tem muito mérito do Shields, ele conseguiu tirar, enrolar ali momentos, sabe, levar a luta de um jeito, e ele fez a mesma coisa com o Woodley. Ele não deixou o Woodley lutar, ele malandro, ele não conseguia botar o Woodley pra baixo, mas ele fez uma coisa que a gente não conseguiu fazer. Tudo bem que o Woodley evoluiu muito de lá pra cá, mas ele parou de tentar botar pra baixo, ele queria clinchar só pra ganhar tempo. Então ele ficava enrolando ali a luta com o Woodley ali de esgrima, na grade, aí o jurado ficava, pô, pra quem eu pontuo? Não aconteceu nada? Pontuo pra esse cara, ele tentou. Só que malandro. Que mais? Daí no mesmo evento a gente teve, que nem você falou, o Dylan Dennis contra o Gary Tonon. Exato. O Gary Tonon, que ainda bem ganhou do Dennis, porque assim, eu tenho uma birra dele. O cara conseguiu ser expulso da academia do Marcelinho. O Marcelinho não gosta de falar expulso, né? Só pediu um tempo e tal. Eu penso assim, eu fico um pouco com... Não é dó do Marcelo, mas eu me sinto mal por ele. Porque é um cara, todo mundo fala que é um cara muito legal. Fantástico. É um amor de pessoa. É mesmo. E ele vai criando os atletas deles. Pô, os caras são bons pra cacete, os atletas dele. E aí, eu acho que ele assistiu um dos dele virar esse animal, esse idiota que e essa antítese do que ele é, né? Exatamente. Porque, pra quem não sabe... Deve partir o coração. E pra quem não sabe, a gente frequenta a academia do Marcelinho lá em Manhattan, pelo menos aí 2, 3 vezes por ano. Sempre que a gente pode, essa luta do Woodley a gente não teve como, porque não teve tempo. Durante os camps do Damian a gente faz lá 15 dias mais ou menos ali na região de Hoboken, né, que é em New Jersey e Manhattan, que são vizinhas. Treina wrestling ali na Ed em Hoboken e treina jiu-jitsu ali no Marcelinho e leva o nosso time, né, para fazer os outros treinos. Pô, realmente o treino é muito bom. O Marcelinho é isso, tudo que você falou. Ele é um gênio da luta agarrada e é a pessoa mais doce que você vai conhecer, assim, de uma calma, de uma tranquilidade, sabe, de uma simplicidade. E ele é totalmente low profile, assim. E aí você pega o Dylan que, enfim, né, muito nessa preocupação de se promover, de ser controverso e tal. E a gente pôde notar, o Damian treinou muitas vezes com o Dylan, né, nessas idas pra lá. É um treino duro, o Dylan é um cara duro. Na minha opinião, não era o cara mais duro ali do Marcelinho, né, mesmo dessa faixa de peso. O Matheus Diniz é um menino lá
Eu acompanho. Bom pra caralho, dava muito mais trabalho pro Demian do que o próprio Dillon. É evidente que lá a gente fazia sem toque, né? Fazia só submission, que muda muito a dinâmica. De luva, né? Que eu vejo quando eu treino lá, por causa das pegadas, das posições, do costume. Mas assim, não ter porrada muda totalmente a dinâmica do jogo. Claro. Né? Os caras dão bote em pé toda hora como forma de te frear a passagem, aí você tem que voltar, se rearrumar, e se o cara tá entrando embaixo e tá tomando um soco, muda um pouco essa dinâmica. Então, todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco na cara. Não, é outro esporte. Não significa que um seja mais fácil e o outro mais difícil, mas é outro esporte. E o Dillon também no treino duro, como peso mais pra ter o Bernardo lá, que é um monstro e tal. Enfim, vários outros. Mas o Demian treinava muito com o Dillon e com o Matheus. E eu, de verdade, eu nunca falei isso também, nem sei se vem ao caso, mas eu, ao longo desses anos, indo pra lá desde 2014, o Demian já ia antes, eu fui vendo uma mudança no Dillon, assim. Né? Ele sempre teve um pouco esse lado meio exótico, mas ele foi cada vez ficando mais fanfarrão, assim, pra falar o português claro. E aí ele tá atraindo pra si. O grande problema é que às vezes a pessoa, na minha visão, né, a pessoa vai fazendo as coisas sem medir muito as consequências. Ele tá atraindo pra si uma pressão que vai fuder ele no meio, entendeu? Porque ele não tá com essa maturidade ainda de carreira, com essa consistência profissional e técnica pra segurar o que a garganta dele fala. Ele nem estreou no MMA ainda, já falou pra caralho. No Submission, por causa desse falatório, ele tá sendo lançado em lutas que ele não seria um tempo atrás e não tá se dando bem. Ele tá pegando gente que ele não aguenta. Bom, que vamos mais? ver o que guarda. Inclusive, ele tá na chave de Abu Dhabi, né? Que é uma coisa triste, porque às vezes é tão difícil, tem tanta gente boa, não consegue convite pra participar. E pelo marketing, às vezes o cara... Bom, quando for pro ar aqui o programa, vai estar rolando o Mundial de Masters em Las Vegas. Né? Então nós temos amigo lutando lá, então o nosso bom amigo Ale Silva vai estar lutando. Ale, boa sorte, irmão. Boa sorte. O Ale, atleta do Teles e agora da equipe Vila da Luta, Demian Maia. Teles, que é outro cara, gente boa pra caralho. Né? Muito. Bem falado, bem falado. Já ajudou a gente em alguns campos do Demian no 7-7 também. Duro pra cacete, os caras falam dele. O Mundial que eu falei na última vez de Air Guitar tá rolando também. Agora. Então, quem gosta de... Acabou os eventos? Acabou. Como é que tá o tempo? 28? Então faz um corte aí antes da gente ir pro momento... Sim. Então faz um corte, por favor. Voltamos e agora nós vamos pra onde, Ratatouille nos leve? Tudo menos luta. Tudo menos luta. E quais seriam os tópicos? Eu posso falar os dois primeiros e você fala o último? Pode ser. Tá, o primeiro tópico, você como nosso convidado, a gente vai falar dos três, mas você como nosso convidado vai escolher o primeiro. Tá bom. Séries, filmes, cultura geek, cultura pop em geral. O segundo tema é qual profissão teria se... Esse C que é o problema. Já explico o tema. E o terceiro assunto, qual seria? Eu gostaria de falar em homenagem ao nosso bêbado. Eu queria falar sobre drinks. Receitas favoritas. Receitas favoritas, muito bom. Ou pelo menos um que você tome de vez em quando. Olha, então, o tópico que tem mais a ver comigo é o primeiro. O séries, então, filmes... sendo assim, comece pelos drinks. Vamos lá. O que você quer falar sobre drinks? Você eu sabe queria que eu entendo entender tudo, né? De bebida. Você não bebe, né? Então, eu entendo tudo de bebida. Se eu tivesse pensado nisso, cara, eu teria ia falar sobre, sei lá, pornografia, qual a preferência, entendeu? Teria tocado nessa, cara. Não, vamos lá, bebidas. O que você quer falar de bebidas? Não, eu queria entender qual era Você sai, você costuma... Né? Bom, você não deve sair nada, né? Tá foda. Cara, muito raramente... Só sobrou eu e o Fê. Não, na verdade... Perfume não vale, não vou drink. Não, eu posso falar do passado, né? Aquele cara saudosista. Funciona. Porque não dá tempo, cara. E aí também é uma parada, porque vou falar a real também. É uma parada, de novo, de obsessão e responsabilidade. Porque se eu sou o cara que, não vou na piscina do hotel, eu vejo uma porrada de gente do meio no bar do hotel toda noite quando a gente vai ter luta, bebendo pra caralho.
Então, cada um encara também a profissão, né, do jeito que acha que deve. Tá bom. Eu acho uma idiosincrasia. Tipo assim, como é que eu vou estar com o cara lá, o cara tenso, se fudendo na dieta pra bater o peso e o cara me vendo? Como é que esse cara vai confiar Você em lá mim? com uma Cuba Livre, né, do lado. Assim, vai lá, não, continua que você precisa perder mais 100 gramas. A vai. confiança do cara e a minha credibilidade foi embora, né? Verdade. Então, Num Cuba você tem mais caloria do que o cara consumiu nos últimos 20 dias. Exatamente. entendeu? E o problema é Cuba, que né? decisões que você vai tomar depois de beber o Cuba, né? Pô, eu Já disse o cara que acordou com a estranha do lado, né? Não, porra, tá louco. Sabe que eu passei muitos anos da minha vida sem beber. Muitos anos. Porque por incrível que pareça, ninguém acredita, eu já fui um marombeiro inveterado na minha vida. Você tá zoando. Já dei aula de musculação em academia em 1997, 98, quando eu tava começando no MMA. E vivia pra isso, e puxava ferro e hipertrofia e tal. Esses dias eu até botei de zoeira a minha foto antiga na catraca da Vila da Luta, porque começaram a encher o saco, tem que ter uma foto, tem que ter uma foto. Eu falei, então beleza, então vou mandar. Aí ninguém acredita, fica, é montagem, porque, né, quem me vê hoje não imagina que eu tinha esse perfil. E nessa época eu era obcecado e não bebia uma gota de álcool nem champanhe no Réveillon. Como a vida é feita de mecanismos de compensação, quando eu larguei essa vida e comecei a ter uma vida social normal de novo, aí, meu irmão, meti o pé na jaca. Aí eu te falar, eu era daqueles Mas aí é o quê? Vodka energético? Não, o que tivesse no bar. Era o Fernando na torcida. Não, meu irmão, Parente. eu tive uma fase na minha vida, isso é outra coisa que ninguém imagina sobre mim. Eu tive uma fase na minha vida, durante 5 anos, e já começando como manager, já manager do Shogun, até o Shogun campeão do mundo eu ainda fazia isso, que eu empurrava carro alegórico na Rosas de Ouro todo ano. Acredite se quiser. Não falava pra ninguém quem eu era, o que eu fazia, nada, porque eu acreditava que ia ter meritocracia. E eu, de repente os caras vão me botar aqui de assessor de ala aqui pra ajudar, isso aqui, porra nenhuma. É tudo uma máfia do caralho. Os sobrinhos dos caras lá não sabem nem a letra do samba e ficam lá. E eu, ia em todos os ensaios, ajudava, sabia todos os sambas de cor, empurrava a porra do carro. Nada. Enchia de cana. Porque você não empurra um carro alegórico se você não beber. É impossível. Foi uma fase obscura. A carreira dele. Não, Eu tô junto, viu? Foi uma fase Eu detesto obscura. samba, mas essa é da... Mas eu vou te falar, isso que é o bizarro. Tipo assim, eu não consumo samba no meu dia a dia. Eu não tenho nada contra, eu gosto de rock, malemal, Somos pop, três. MPB. Toda a minha discografia na minha casa basicamente é composta de bandas dos anos 70. Tipo, na minha parada nunca foi samba. Mas eu tinha uns amigos que gostavam e eu me envolvi com o projeto, esse negócio da obsessão. Então eu comecei a frequentar a escola e falei, vou ajudar isso aqui, vou viver isso daqui. Como que começa por baixo? Vamos empurrar o carro. Só que depois de 5 anos empurrando o carro, eu desisti. E o carro não sai do lugar, né? Não, e aí na real, aliás, tem uma história melhor pra contar. Nossa, porque na verdade, tudo isso começou assim, o MMA quando está começando não dá dinheiro, né? E até você começar a galgar antes de ser manager, eu tava lá em Vacas Magras e comecei a fazer diversos bicos pra poder pagar as contas, porque como repórter de luta eu ganhava muito mal. Boa sorte. E aí, eu tenho uma profissão. Graças a Deus. Isso é. Isso Não é que ele lazer. ganhe bem ainda. Exato. Que eu ganhei bem, vamos deixar E claro. aí, Tamo junto. E aí eu peguei e comecei a fazer vários bicos, fiz vários bicos mesmo. Tipo aqueles assuntos de entrevista no Jô Soares, sabe? Tudo que você imaginar eu já fiz. Já vendi carro em feirão, já fui fiscal de concurso público, já dei aula particular de todas as matérias que você imaginar pra A criança. gente não precisa aprofundar mais, deixa eu estar. Para por aí. Não precisa queimar. Aí um belo dia o cara chegou, não, isso aí... Enfim. Passou. Aí um belo dia o cara chegou e um amigo meu fazia esses trampos de promotor, né, bico pra divulgar produto e tal. Falou, vai ter uma seleção pra telefônica, paga bem, você não tá afim de fazer essa porra? Eu falei, vamos lá. Aí eu fui no teste e passei. E depois que eu passei, eu morri de medo, que era aquela época do Super 15. Eu falei, caralho, será que vai ter que meter uma roupa de Super 15 nessa Nossa, porra? Fica na frente da McDonald's, né? Exato. Eu tenho o bonequinho do Super 15 aí. Mas era tão... Perdão. Mas era tão inusitado quanto isso, porque na real era uma ação de carnaval da Telefônica e tinha que selecionar pro prédio principal da Telefônica na Avenida Paulista, eu, o meu brother, 2 minas, uma mini bateria de escola de samba, que na época era da Unidos do Peruche, para descer do último andar lá do 25º, de surpresa, sem os funcionários saberem, sambando
e zoando com os funcionários todos os andares da empresa como presente de carnaval pros caras. Quantos andares? 25. Então a gente entrava, escuta, a gente entrava... descer, né? Não, a gente entrava pela porta de serviço, pela escada de serviço, os caras trabalhando, sem saber de nada, abria a porta, a bateria... E eu entrava sambando com confete, os caras... Você imagina essa cena. Aí, cara, quando o cara falou isso, eu precisava do dinheiro, velho. Aí eu falei, puta, beleza, vamos fazer. Eu te imaginei com a roupa da mulata, entendeu? Esse foi o problema. Não, olha, graças a Deus não foi necessário, porque aí e a imagem teriam que pagar um pouco aqui, melhor. É. Mas quando eu cheguei, de verdade, quando eu cheguei na parada... Quando a gente chegou no porão de manhãzinha da Telefônica pro cara que era o supervisor dar o briefing da agência de marketing, o cara chegou e falou, porra, é isso, e só aí que ele explicou o que era o trampo. E aí eu olhei pro meu bolso e falei, fudeu. E eu tava há 6 anos sem beber uma gota de álcool. Quando eu olhei pro cara, o cara olhou pra mim, vamos na padaria? Eu falei, vamos, 2 com limão e grau, e foi o que combustível pra poder fazer essa pantomima, esse mico. E aí que eu fui voltar a beber. Nenhuma motivação melhor do que essa. E aí eu passei essa fase obscura. Aí foi foda, porque a gente zoou tanto, porque a galera não imaginava, mas eu bebaço. Eu zoei tanto na parada que os caras da Unidos do Peruche viraram e falaram, se a gente... Eles estavam no grupo de acesso, se a gente ganhar, a gente vai desfilar na Desfile das Campeãs, eu quero vocês desfilando com a nossa velha guarda e tal. Aí eu falei, pô, beleza, e os caras ganharam a porra, e aí eu fui desfilei com a velha guarda. Tomou também a com limão antes? Não, aí foi bombeirinho, chiclete com banana, todas aquelas porque era o que o orçamento permitia naquela época, né? Você tá cheio bombeirinho. Não tinha dinheiro pra tomar o whisky 12 anos, o vinho. Nem enfim. Tem um amigo meu que ele fala uma coisa, pra vomitar qualquer coisa. Não, mas e aí foi só Fernando. que... Só que Fernando é o filósofo. Não vomita. Só que aí o que acontece, o meu fígado era tão zerado que eu me achei o super-homem da cachaça. Então eu tava redescobrindo a juventude, passei ali uns anos, né, tomando de tudo. Os caras chegavam, tinha uma garrafa, eu lembro uma vez num bar, chamada Veneno, assim, com uma caveira que ninguém tomava. O cara, quer de graça? Eu falei, quero. E tomava. Até que um dia eu passei mal. Aí quando eu passei mal pra caralho, assim, e uma coisa ridícula, eu vomitando, pelado, falando inglês com a minha mãe não entende inglês, filho, e o negócio bizarro. E aí Esse é dos bons, aí eu me envergonhei e, tipo, falei, né? Chega, entendeu? E aí passei a só beber socialmente, raramente, e virei manager, parei de sair, e aí mudou minha vida. Esse foi o caminho, tá bom. Vamos ao próximo assunto, que seria... Eu peço desculpas por brindá-lo com essa informação. Não. Você não precisava saber desse lado da minha vida, mas... O legal é que, assim, eu sou uma pessoa com imaginação, entendeu? Você fala isso, eu vejo, assim. Eu imagino. Essa desgraça, cara. Vamos para séries e filmes. Eu gostaria de falar que teremos 2 estreias semana que vem. Até quando você vai falar. Uma é as mesmas que a mim, então uma é a Atomic Blonde, né? Que é o filme com a Charlize Theron. Que estão dizendo que pode ser um John Wick de cabelo comprido, né? Que a Charlize Theron treinou pra caramba e tem muita cena de ação, cena de porrada, né? Inclusive, falando em John Wick, eu gostaria de falar pra você que é manager dele, Damian Maia no John Wick 3. Por favor, consiga colocar o Damian no próximo... Tá fácil, hein? Não, peraí. Peraí, liga pro Keanu Reeves. Com licença, cara. Liga pro Keanu Reeves, cara. Nossa, tudo bem. Vamos lançar essa hashtag Damian Maia no John Wick 3. Você sabe que o Shogun, ele participou do remake do Kickboxer. Já deu spoiler, já deu tá puto. Não, o Shogun me deu um spoiler do Kickboxer que, pelo spoiler do Shogun, eu já deduzi o filme inteiro. Que também não é difícil, né? Não é difícil. Combinar. Não é uma trama super complicada, né? Mas assim, o Shogun me deu um spoiler que matou o filme. Mas beleza, vou assistir de qualquer jeito. O filme não requer muito raciocínio. Mas a outra estreia é pra você, cara. Teremos uma estreia do filme chamado Hitman's Bodyguard. Que temos Samuel Jackson e o seu herói, Ryan Reynolds. Você sabe Temos que montar a comunidade, machões que gostam de Ryan Reynolds. Você sabe que eu tenho um amigo que quer ser presidente, né? É meu sócio atualmente, ele falou, cara, o cara eu estudo ele pra fazer minha musculação. Ryan Reynolds no cinema, você sabe que Sensei Cardoso ficou triste comigo esses dias. Por quê? Porque eu postei uma foto uma das cenas de abertura de Indiana Jones, o Templo da Perdição. Sim, bons tempos. Adoro aquele filme. Sim. E resolvi assistir pra aliviar. E postei a foto, né, do Indiana. Ele ficou decepcionado, ele falou... Sem Ryan Reynolds? Pelo amor de Deus, pô. Ryan Reynolds. Mas é que ele é muito gato. Velho. Mas você não critica um clássico, cara. Não. Indiana Jones, o cara é o cara, entendeu?
Mas Eu não gostaria de falar desses dois filmes só porque vai ter o Ryan Reynolds, tá bom. Só pra você ficar feliz. Não, eu ia levantar duas outras coisas que os nerds de plantão vão adorar, que é Defensores. Defensores já estreou no Netflix? Já estreou, Já. E eu não assisti porque eu esculachei me demais o Punhos de Ferro, né? Então, eu não consegui terminar Luke Cage. Não assisti Também Jessica Jones, não consegui terminar a segunda temporada de Demolidor. Que é o melhor dos 4. Isso, e então eu falei, porra, o que eu vou ver aí? Mas eu agora saiu o trailer. As cenas de luta dos filmes. E tem um outro hobby, bloco. Mas, e aí eu queria falar que saiu o Justiceiro, né? O primeiro teaser. Ah, é? Você não viu? Não vi. Puta, legal demais. Engraçado, os filmes de heróis eu não acompanho muito, cara. O último que eu lembro de eu realmente me importar foi o primeiro Batman no cinema em 89. Tim Burton dirigindo e agora eu filmaço. Confesso... Michael Keaton não conseguia mexer a cabeça, né? Porque era dura, mas ele virava, ele olhava pro lado e falava feio o nariz. Eu confesso que eu tô por muitas memórias afetivas da minha infância. Esse ano a minha expectativa é pro episódio 8 de Star Wars, que não sai nunca, né? Dezembro e tal. Achei o último atemporal, mas não atemporal, o Rogue One muito bom. Achei muito assista. Bom, pra quem gosta de Star Wars é muito bom, né? Pra quem não gosta, mas pra quem não gosta, é um filme que você vai gostar, você vai se surpreender. É um filme bem legal. E tô ansioso pelo episódio 8 por isso, porque não adianta ter muita memória afetiva pra mim, sabe? A minha infância... Você tá vendo o quê? Tá acompanhando série? Ele tá acompanhando o Damien, tá acompanhando... É o que ele tá acompanhando. Mas o hotel deve ter Netflix. Não, eu tenho Netflix e às vezes eu pondero que é um dinheiro jogado fora pra mim, porque eu pago aquela porcaria da assinatura Ultra HD. Não precisava pagar Ultra HD, eu não vejo nada em Ultra HD naquela porra. E, enfim, mas, cara, faz tempo que eu não consigo, assim, estabelecer uma sequência de série. Eu sou o único cara da academia que nunca viu nenhum episódio de Narcos. Narcos é legal. Não acompanhei. Cacete. Acho que a última série, pra você ter uma ideia do drama, a última série que eu acompanhei toda religiosamente foi House. Faz tempo. Puta, adorava, era muito bom, cara. Muito engraçado. Agora... Ele era horrível, cara, muito legal. Tem material vasto no Netflix me esperando. Eu chuto que eu preciso de uns 10 anos pra eu não vou conseguir ver o que tá na minha lista. Como é que tá o tempo aí, Fê? Tá indo bem? Então vamos pro terceiro assunto, que é qual profissão teria É verdade. Se é uma brincadeira, porque assim, a gente sabe que o Damien, ele é um lutador, só que ele tem a formação de jornalismo, né? Exato. Ou seja, a gente calcula... E ele adora botânica, né? Mas aí tem um porém, né? A gente calcula que se ele não fosse um lutador profissional, talvez ele estaria exercendo a profissão de jornalismo, né? Do jornalista, Talvez. né? Talvez. Aí a gente quer fazer uma brincadeira onde a gente vai falar nomes de lutadores de MMA famosos e a gente vai imaginar qual seria a profissão dele se não fosse um lutador real. Só fazer um parênteses, esse lance da botânica do Demi é verdade, ele adora, ele cultiva um monte de coisa na casa dele, tem Mata Atlântica, tem o caralho. Só que aí que tá, o lance do entende pra cacete é o que eu falo pra ele. Velho, ele fala qualquer merda, a gente tá andando na rua, ele aponta pra uma árvore, ó, essa aqui é não sei o que, Lirus, não sei o que lá. Eu vou falar, porra, Demian, caralho, que irado. Porra, falar pra nós é fácil, entendeu? O que vai saber, se, né? Enfim, prossegue. Então, vamos falar o nome de alguns lutadores e jogar na roda aqui. Tá bom. Eu queria saber, na sua opinião, qual seria a profissão dele se não fosse lutador? Roy Nelson. Puta, eu sabia que você ia falar ele. Eu tinha certeza. Porra, mas ele tá fácil, né? Essa é fácil. Ele tá fácil. Caminhoneiro, fácil. Caminhoneiro? Aquele chapéu alto assim. Sério? Caminhoneiro? Clube Irmão Caminhoneiro. Com certeza. Shell, né? Não, mas daquele americano, gordo. Americano, né? Com o radinho. Se ele não fosse caminhoneiro, seria Hell Angel, né? Um Hell Angel, boa. Lenhador, tem meio cara também. Lenhador bacana. Lenhador, né? Fazer aquelas competições, lembra? Outdoor Games? Sim. Quem corta o tronco mais rápido. Não sabe o que eu acho que ele seria, cara? O Roy Nelson, cara. O Roy Nelson, assim, pra mim, ele tem cara de baixista de banda de casamento. Bota um óculos, lambe o cabelo então, cara, baixista de banda de casamento. Dá aquele trato na barba, assim, só penteia a barba. Cara, eu achei que você fala proctologista. Não, baixista de banda de casamento. Eu acho que seria... Quem que você tem aí pra gente imaginar? Quem que eu tenho aqui? Puta, cara, eu vou falar de um cara que eu sou fã. Que eu gosto do Roy Nelson. Eu só falei também é uma figura. Eu queria saber o que seria o Iceman.
Nosso querido Chuck Liddell. Chuck Liddell, cara, o que seria Chuck Liddell? Saudade desse cara. É Eu um gostava estereótipo, mas eu acho que eu só imagino ele de segurança de balada mesmo, entendeu? Ou segurança de alguma coisa. Puta, vocalista de banda de heavy metal, cara. De assim, punk será? rock, Punk talvez. rock, talvez, Será, cara? Tem que ver. Ele tem aquele bigode meio no estilo do Leme, Sim. né? Do mesmo estilão. Eu vou te Eu falar acho que ele trabalharia em loja de penhor. Pô, será? Eu vou te falar que a experiência quando o Shogun lutou com ele, em 2009, Ah, é verdade. né, na época a gente era corner azul, né? O Chuck Liddell era uma lenda do UFC, entrava depois, o Shogun tava num momento que precisava se provar. Foi um dos momentos, foi o primeiro momento assim na minha carreira que eu, tive que participar mais de um camp, começar a aprender a ser head coach, aprendendo muito com o Cunha, que era o head coach na época, tal, né, com os próprios atletas, e me interessar, montei uma equipe aqui em São Paulo. E para ajudar, né, o Cunha veio com o Shogun, a gente fez treinamento aqui em São Paulo com a equipe que eu montei. E, cara, eu lembro que quando a gente entrou, foi a única vez na vida que a gente foi vaiado com o Shogun no ginásio, na entrada. Caralho. Não por não gostar do Shogun, mas porque a idolatria pelo Chuck era tão grande que a torcida era toda do cara. Todo mundo. Eu era louco, assistia as lutas dele, E cara. quando Todas, ele adorava. entrou, eu não me lembro Ainda agora gosto a dele. música, mas ao som de um heavy metal, assim. E o sistema de som em Montreal no ginásio era muito alto, aquele barulhão, e eu na grade ali olhando ele entrando. E o ginásio, aquele barulhão, e a hora que ele entrou, ele parou e com aquela cara. Eu caguei nas calças. Eu juro por Deus que eu falei, caralho, fudeu, cara. Mas aí isso é o legal da luta. Normalmente esse é o momento de maior nervosismo. Aquela hora ali que você entra e espera o boost buffer e Mas tal. o resultado foi bom, né? Mas aí quando começa a luta e tem o primeiro contato dos atletas, você relaxa. Porque aí você volta pro treinamento, você tá vendo aquilo que foi trabalhado, que foi treinado, e você vê desenvolver, e você vê que o atleta tá bem, o que você treinou funcionou, entendeu? Então, porque não adianta, o momento ali do antes é um momento de tensão, que é o momento da expectativa. É a minha sensação no Gil. A hora que toca a mão, o juiz deu lute, Essa tá na hora de luta fazer aí, o que você treinou. Exato. O Shogun ganhou essa luta, né? Por Nocaute no primeiro round. Inclusive, esse nocaute ele entrou na seleção do UFC, que eles lançavam um DVD anualmente. Sim. Entrou na seleção. Eu lembro que eu tinha esse DVD e o primeiro nocaute do DVD era justamente do Shogun. E a sensação foi uma das sensações mais felizes da nossa carreira e da minha vida, assim, porque a explosão de um nocaute, numa luta desse tamanho, dessa importância, com um ginásio cheio desse, com tudo que estava em jogo, com toda a pressão, nossa, é indescrito, não dá pra explicar. Eu acho que isso talvez que subconscientemente vicia e você continua se martirizando nessa profissão. Porque... Alcança, é o pico da coisa, né? O cara quer chegar nessa de novo. Edu, quem que você gostaria de debater qual seria a profissão se não fosse lutador? Joga um nome na mesa. Porra, lutador, cara. Qualquer um aí, manda bala. Vamos falar o cara do momento, né? O John Jones. Voltou, Jones. ganhou. John Jones. O que seria John Jones? Ele seria fornecedor de quem? Opa, desculpa, ele... Olha! Ele seria fornecedor de quem? Não, John Jones, qual seria a profissão dele? Eu imagino ele de croupier de cassino. Croupier de cassino? Sabe, com a gravatinha borboleta. Pois não, por Nesse favor, novo tal. visual dele Distribuindo as funciona cartas. bem. Eu imaginei ele com aquela prancheta eletrônica da UPS, sabe? Do Santos. Trabalhando no Também correio. poderia ser. Não, UPS, verdade. correio não. Tipo, UPS, né? O cara tá lá fora. a UPS é uma das talvez empresas mais também conceituadas que um tem, motorista de ônibus escolar. Mas ele vai virar igual dos Simpsons, né? O Otto. O Otto. Motorista de ônibus escolar, talvez funcionaria bem pra ele também, né? Mas é um role model, né? É o modelo perfeito para as crianças. É verdade. Esse é o cara para uma criança. Mas motorista de ônibus escolar nunca é exemplo pra ninguém. Mas pelo menos não dirigindo. Né? Beleza, então tem mais alguma coisa no Tudo Menos Luta? A gente pode Não, falar- vamos seguir. Vamos seguir o caminho. Então, pra onde nós vamos, Ratatouille? Momento Fight Club. Vamos pro Fight Club, que é um momento baseado num diálogo entre Edward Norton e Brad Pitt no filme Clube da Luta, onde eles perguntam um pro outro com qual celebridade viva ou morta você sairia na mão, no nosso caso, viva ou morta ou fictícia. Pô, fictício. Pode ser personagem também, qualquer coisa. De filme, de vídeo. Ratatouille quer começar? Eu começo? Como é que vai? Eu vou, tá bom. Então vai, por favor. Pra homenagear um dos temas que a gente abordou aqui agora, eu gostaria muito de dar uma puta de uma surra no personagem de Star Wars. Qual Puta de uma deles? surra. Qual deles? Eu vou te falar
Episódio 1, quem é que você queria bater do começo ao fim? Esse é muito fácil. fácil. Mas eu queria amarrar aquelas orelhas na nuca. Fazer que nem o Cebolinha fazia com o Coelho da Mônica. Mas assim, pra dar o nó com o pé na nuca, assim. Tá. É uma boa. Você já viu um... Na verdade, eu queria bater em quem inventou ele. Talvez fosse melhor. Né? O Cara, tem um muito engraçado, tô tentando lembrar o Jorge nome. Lucas. Já viu aquele quadro... certeza, viu? Aquele quadro, como é que chama, cara? É Robot Chicken. Sim. Tem um do Jar Jar, não sei se você já viu? Não. Do Vader dormindo, Darth Vader. Aí aparece o Force Ghost do Jar Jar. Tipo, aqui, I'm back. E tipo, o cara, não consegue se livrar do Jar Jar a vida inteira. Porque ele realmente era insuportável, cara. Procura isso no YouTube, tem uma série do Robot Chicken de Star Wars, é muito engraçado, cara. É muito bom. Existe uma teoria da conspiração em que ele é verdadeiro mestre. Aí a galera tem um poder de criatividade muito grande. Comum, né? É quase um falar que masoquismo, tem né? os outros Ajuda. povo, porque é muito louco o negócio. Bem, o meu adversário, já que estamos falando com o manager aqui, né, o meu adversário eu gostaria de sair na mão com o Don King. Boa escolha, né? Puta, eu só queria cortar aquele cabelo, cara. Boa escolha, né? Ainda mais que o Mike Pô, Tyson fez isso, né? Essa é uma... O problema é que você bater em velhinho é feio, viu? Será que ele tá vivo ainda? Tá vivo? Eu acho que ele tava nas últimas, tipo, quase que vegetativo ou faleceu, não tenho certeza. Eu li alguma coisa uns 2 anos atrás, tipo, que só a família dele meio que cuida dos negócios e ele já tá tudo meio ferrado. simbólico você tá falando, né? Porque ele foi sumindo mesmo, assim. Né? O cenário mudou muito. Mudou muito. Cara, puta, eu não tenho ideia, não. Don King. Difícil, né? Quem que eu iria querer sair na mão? Talvez, não sei. Até por assim, falar, porra, gosto dessa pessoa ou entidade. Não, por gostar como até homenagem, falar, mano, porque... Não homenagem, mas eu queria ver qual é, entendeu? Não, mas ver qual é, não, cara. As pessoas podem não acreditar, mas eu já treinei bastante kickboxing e boxe na vida e já apanhei bastante. E não é legal apanhar, cara. Ficar tomando soco na cara. Tipo, eu cheguei à conclusão que eu não era... Eu falei, eu não sou bom nisso o suficiente. Chega de soco. Deixa eu partir para uma outra contribuição mais, útil. Não sei, talvez algum político, cara. A gente já teve convidados que falaram... O Mestre Otávio. O Mestre Otávio falou que queria sair na mão com o Michel Temer. Então, era uma ideia. Hoje em dia no Brasil tá complicado você expor muita ideologia política porque tá parecendo futebol, né? Aí, ó, futebol. Aí todo Esse mundo, programa tá complicado. porra, né? O cara leva num fanatismo e tal. Meu irmão mesmo, que é um cara inteligentíssimo, você não pode falar com ele sobre política, que ele, pula 3 metros, porque... Virou uma coisa muito polarizada mesmo. E as coisas não são polarizadas, né? Tá tudo... E o povo tá levando muito pra um pessoal desnecessário. Exato, e na real tá tudo entremeado, cara. Pô, esses caras mesmo, eles eram da mesma chapa alguns anos atrás. Tanto que o Temer era vice, tipo... Meio ridículo isso. Mas escolha um. Com quem você sairia na mão? Dá um Vivo, morto, fictício... Pode ser por causa da minha infância e pré-adolescência e marcou muito a ira do meu saudoso pai com essa pessoa. Pode ser o Fernando Collor de Mello, poderia ser um bom personagem. Uma boa escolha. Esse tem muita gente que é ainda até hoje. Imagino que tem uma fila grande, hein? Tem. Vai ter que pegar a senha. Então, beleza, acabamos com o Momento Fight Club. Ainda para descontrair, como é que estamos o tempo? 25, vai ter que ser breve então. Vamos lá. Vamos pro momento Luta dos Sonhos. Luta dos Sonhos. Luta dos Sonhos, que é baseado num gibi que foi lançado há muitos anos atrás, que a capa era o Super-Homem contra o Muhammad Ali. Então por aí a gente já vê que pode casar qualquer luta do universo. Porque assim, eu vou ter que vocalizar. Desde a primeira vez que você deu essa ideia e falou desse gibi, eu preciso falar, absurdo, né? Absolutamente absurdo. Não tem nexo. Não tem nexo. Tipo esses remakes de videogame de luta que tem hoje em dia, que os caras misturam personagens de 500 tipos de... Os caras botam o Ryu, né, contra o Wolverine. Malandro, não tem jura? como. Não tem briga, né? Não, e teoricamente o Super-Homem não deveria perder pra ninguém, né? A não ser que o cara viesse com Kryptonita, porque... Não, era só deixar ele bater. Já quebrar umas mãozinhas, fica aí no chão, acabou. Então, tá Ratatouille, qual seria a sua luta dos sonhos? Cara, na verdade, assim, é mais uma rinha que eu queria ver. Manda. Eu queria assistir uma rinha entre o Scooby-Doo e o Marmaduke. Caraca, você... 2 dog alemão, cara. Que pariu. Você sabe que o Danilo Marques, ele enfrentou uma vez um adversário chamado Marmaduke. É mesmo? Bom, é cachorrada, né? Foi interessante. Eu posso falar o meu momento Luta dos Sonhos? Por favor. Então tá, eu gostaria de ver uma luta entre Maurício Shogun Rua contra o Tong Po do filme Kickboxer. Quem sabe?
Por que Não, ele já me falou que não, eu já sei que não vai rolar. Tá, Já sabe. Porque assim, a versão antiga, que o Van Damme Sim, era o né? mocinho, o Tong Po... Bom, ele tá com... Quanto será que tá aquele ator? Boa Quanto o Van pergunta, Damme- hein? Quanto o Van Damme tá? O Van O Damme já é Van 50, Damme, então. mais de 50. mais de 50. Mais de 50, tá mais de beirando 50. 60 já. E a última versão do Kickboxer que saiu, que fez o Tong Po, foi o David Bautista. Sim, né, que gosto muito dele. O que o Shogun que o Shogun participou da gravação seria o Kickboxer 2, né? Que o vilão, na verdade, quem tá interpretando é o cara que faz o Montanha do Games of Thrones, Sim. né? E o Shogun também não faz papel de herói no filme, não, que ele já me falou. Ele me falou tudo. Você percebeu que cada programa você dá um naquinho de spoiler, assim? Sim. Você dá uma colherada de spoiler. Ótimo. O filme vai chegar, o pessoal já vai saber e ninguém vai assistir. Ótimo, Você tá fazendo ótimo. de serviço Ótimo. pro Shogun. Pro Shogun? Por que pro Shogun? Porque eu quero ver você apanhar dele. Você tá louco, você viu o tamanho do cara aqui, velho. Imagina, se o Shogun decide me pegar na porrada, não dura 2 Pô, eu segundos. queria... O cara tem aresta, cara. É quadrado, bicho. Puta, o bicho é quadrado. Ele tem aresta. Ele não é tão alto. Eu sempre vejo na TV, Não. achava que o Shogun era mais alto. Mas ele... As mãos do cara são... E é isso que a galera não entende, a ossatura dele é muito pesada. Então, aparentemente, o cara vê ele na TV, eu tava, pô, por que não luta no 8-4? Mas, porra, hoje ele tá, sei lá, com 104 quilos, 103 quilos, entendeu? Não, ele é maciço, cara. É difícil, cara. Não, mas é verdade, é todo... Não é um cara bolado, não é nada. Ele simplesmente é um cara grande. E bate muito forte, de verdade. Eu, graças a Deus, não sei Não, disso. não, mas assim, isso é um diferencial Sim. fudido. Tava pensando enquanto vocês falavam, pô, tem tantas opções, né? Mas em homenagem ao jiu-jitsu e à minha geração, né? A meu começo de interesse pelo jiu-jitsu, minha adolescência, e eu ganhei um carinho, um amor pelo jiu-jitsu muito maior depois que eu comecei a trabalhar com o Demian, né? Porque eu comecei a conviver e entender mais o jiu-jitsu. Eu queria ver uma luta do Rickson Gracie com o Libório no auge. Quando cada o um no seu Rickson auge. jovem e o Libório jovem. O Libório é lendário, que diz Então, diz era que ele aquela passava o carro em quem grande viesse, né? curiosidade que todo mundo tinha. E o Imagina essa Libório luta. era o cara que, porra, era absoluto dentro da Carson Gracie, mas de repente não competia tanto, não ia tão bem. Os campeonatos não eram tão estruturados na época, e o Rickson era aquela lenda já que todo mundo... Então essa seria uma luta que eu Cada um no seu auge. gostaria. E, sendo claro, Uma DCC, de repente. por exemplo, que eu sou fã dos dois e principalmente do estilo e da filosofia de aplicação do jiu-jitsu do Rickson, de progressão, posição, até pegar, que o filho dele, o Kron, mostra nas lutas. E eu sou fã do filho dele também. Eu acho muito maneiro, cara. Eu entendo a transição dele pro MMA e ao mesmo tempo me deixa um pouquinho triste. Sim. Porque a habilidade dele em luta agarrada, em jiu-jitsu, é muito louca. Você vai fazer um corte aí, Fê? Então, vamos fazer um corte e a gente já Bêbado volta é uma com os desgraça. eventos futuros. Voltamos! E agora vamos aos eventos futuros, é isso? Vamos aos eventos futuros. Aos eventos futuros, Na então? verdade, a gente vai discutir um bastante aqui. Tem um bastante. Então deixa eu só anunciar o que, Tá, também. o que tem que falar aqui. Dia 26, né, no caso, esse final de semana, dia 26/8, a 9ª edição do Circuito ABC de Jiu-Jitsu, lá em São Bernardo, lá na sua terra, Fê. Lá em São Bernardo, o evento tem crescido bastante, chamou bastante minha atenção, vou procurar saber um pouco mais sobre esse evento para poder falar aqui, mas fiquem avisados, pessoal do ABC, que vai ter esse evento no dia 26, e no dia 3/9 também vai ter o Open Sorocaba de Jiu-Jitsu. Então, como a gente vem falado, o Jiu-Jitsu crescendo no interior, A probabilidade do paulista ficar maior tá aparecendo. Não, mas o Otávio vai começar a ter problema. Ele falou que bloqueia em 2000 e todo o evento do Campeonato Paulista chega. Caramba. Então, daqui a pouco, no final de semana, Já não vai dar. conta. Então, o que mais Mas, temos de evento aí? Tá, na nós Tatuí? teremos então no dia 2/9 dois eventos competindo. Um é o UFC em Xangai. Xangai. Esse não tem título. Eu procurei, fiquei decepcionado a hora que eu mesmo? E nós temos também o UFC Fight Night. E aí é Volkov versus Struve. Não conheço as duas, são duas mulheres. Não, o Struve é homem. É homem? Sim, o então, Stefan então a Struve. foto estava errada lá no... Será que tem um Não, Struve mulher? tinha o nome de quem era e a foto principal era duas mulheres. Duas mulheres. Vamos olhar o aplicativo do UFC. Se o Struve é o Stefan Struve, aquele pirulão de 2 metros de altura Não que lutou com o acompanho, Minotauro uma vez. Você sabe quem é? Um holandês Bom, então, alto, talvez ele tenha cara de magrelão. Foi que Traveco ganhou o e eu Minotauro aqui, não foi? Peso pesado. Sim. Será que ele tem cara de traveco Meio e eu do me Muay confundi, Thai. cara? Ele Pode tem ser. cabeça raspada? Puta, Não, tá então não é. sem serviço. Então, realmente, o que tava mostrando... Se quiser, pega o... A Vivo não colabora com o nosso... Enquanto fazemos as Ah, pesquisas, não, o que mais temos?
Tá, então nós temos o One e nós temos esse. A gente, dia 25/8, ou seja, hoje, né? Hoje. Tem Bellator 182, 182 vai rolar. Com a participação... Peraí, não, dia 25. É isso aí, com a participação da Thalita Treta, que treina conosco na academia. Sim, sim. Tava perdendo peso esses dias lá, eu acompanho um pouquinho do processo lento especialmente e duro, porque no caso dela, ela tava um tempo parada, né, de competição de MMA e tal, então ela foi voltando, acredito eu até conversei com o Vagnão hoje, que tá lá nos Estados Unidos, correu tudo bem, o processo está correndo bem, está cumprindo as etapas da perda de peso lá que tem que cumprir. E eu acredito que para as próximas lutas vai ficar mais fácil, porque aí já vai entrando tudo no eixo, né? E que mais? Tá falando besteira, depois eu vejo. Nós teremos o 37º Festival de Flores e Morangos. Sabia que você ia vir com uma bosta dessa. Em Atibaia. Você vem até antes do assunto principal, né? Que é uma tradição. Mais informações, www.floresimorangos.com.br. Eu achei que talvez você animasse. Ah, não. E teremos... Dia 1º, tá? Do 9, gente. Nós pulamos a luta do... Não, é que a gente vai deixar porque a gente provavelmente vai abordar com um pouquinho mais, então... Entendi. Essa eu vou deixar até que você anuncie, porque... Não, a grande expectativa de todo mundo, dia 26, a luta do Conor McGregor, ou seja, contra amanhã, o Floyd Mayweather. O Mayweather. Essa vai e ser... Edu, você já logo de cara. É o qual que é a sua Maymac, opinião né, que eles sobre estão isso? É o... Na verdade, assim, vamos lá. O que você acredita, qual o seu desejo? Porque são coisas diferentes. Sim. Cara... Puta, que merda. Eu vou te falar... Não, de verdade, eu falei isso com o Damian ontem. Eu tô num ponto em relação a essa luta que eu já não sei mais o que pensar, nem o que eu quero. Porque os caras... marketing estão confundindo tanta gente. Os caras criam uma cortina de fumaça pra vender a parada, muita informação distorcida, confunde a tua cabeça. E vai ficando muita informação pra você digerir, sabe? E vai desconectando, assim, da realidade. Eu acho que, como entretenimento, esse lance circense, assim, né? É meio inevitável. De tempos em tempos esse tipo de coisa acontece e vai acontecer. Eu acho que causa um impacto... vamos dizer assim, inevitável no nosso esporte, no MMA. Então, eu pensei nisso também, mas... E esse impacto, ele pode ser positivo, negativo, ou mais positivo ou mais negativo, dependendo de desdobramentos que a gente só vai saber com o passar do tempo, porque você não fica incólume quando você tem um desvio de caminho desse tamanho, entendeu? Isso vai gerar várias coisas... E certeza absoluta a gente só vai ter depois. Porque eu acho, por exemplo, que o UFC provavelmente vai começar a promover mais eventos desse tipo. Sejam através de lutas de boxe ou de seja lá o que for. Ou às vezes até lutas no MMA, mas com outro formato de promoção. Por que eu tô te dizendo isso? Por um raciocínio lógico e que eu posso estar errado. Mas, por exemplo, suponha que o McGregor sai bem dessa luta. E bem que eu digo, não é ganhar. Não é nocauteado. Qualquer coisa que seja suficiente para sustentar o marketing e o falatório dele depois. Porque ele é muito habilidoso nisso daí, você pode ter certeza que se ele tiver alguma coisa que ele possa se agarrar... Eu acho que até se não tiver. Para vender o peixe... Ele é bom nisso, a mínima possível. Assim, ele só não pode tomar um pau Pereira no primeiro round, não pode acontecer com ele o que ele fez com o Aldo. Por exemplo, se esse tipo de coisa não acontecer, ele vai se agarrar em alguma coisa para falar. Aí, se ele sair bem com esse falatório, eu vou falar no campo da especulação. Se fala muito sobre os valores que ele vai ganhar. Na minha opinião profissional, isso aí é uma grande ferramenta de marketing. Ele vai ganhar muito dinheiro, mas tem muito exagero para tornar isso ainda mais vistoso e as pessoas querendo ver tal. Sem falar que, por conta do contrato dele com o UFC, ele divide uma grande parcela, uma grande fatia disso com o UFC. O Dana tá lá rondando, né? Exato, e a gente não tem como saber, ninguém nunca vai falar qual foi o acordo. Já se
citou boatos de ser 50% para ele, 50% para o UFC. Eu tenho acompanhado, ele tá agora fazendo propaganda de um tudo, né? Então, todo mundo que entrou como patrocinador, ele já fez uma de um site de aposta. Então. Acho que é Best Bet ou SafeBet.com, alguma coisa assim. Certo. E ontem ele postou no Instagram dele um de pasta de dente. Então, assim, e com certeza ele vai fazer muito. Sorriso bom, né? E com certeza ele vai fazer muito dinheiro. Espera, né? Em função de patrocínio, e eu acredito até que grande parte ou quase todos os patrocínios ele não vai precisar dividir nada com o UFC. Mas em relação à bolsa da luta, né, e a porcentagem de pay-per-view da luta, isso e aquilo, ele vai ter que dividir com o UFC, seja lá como for esse Rashid. Mas vamos supor, independente dos números que falam, vamos falar num número realista. Seja quanto for, se ele ganhar 20 milhões de dólares no bolso dele, um exemplo. Além de ser dinheiro pra caralho, eu te asseguro que é muito mais do que ele ganha no UFC. Por mais que algumas pessoas tentem defender que não. No UFC não dá pra precisar, mas eu vou estimar que ele ganhe de verdade no bolso dele no UFC qualquer coisa entre 5 e 10 milhões de dólares. Então vamos supor que ele vai lá e ganha 20. Já é o dobro ou mais que o dobro. Se ele ganhar 30, 40, nem se fala. Se ele ganhar o que as pessoas fantasiam que ele vai ganhar, 80, assim, pelo amor de Deus. Então o que acontece? Como que você vai convencer esse cara a voltar, lutar com o Khabib Nurmagomedov ou com o Tony Ferguson por 5, 6, 8, 10 milhões? Não vai lutar. E o UFC não tem como gerar dinheiro suficiente com uma luta dessa de MMA para pagar a ele esse dinheiro, o dinheiro e lucrar mas pra caramba. Então, isso foi a provocação dele com o Mayweather. Ele falou o quê? Uma luta onde não vale me chutar, não vale joelho, cotovelo e me estrangular por esse dinheiro? Mas aí aonde eu quero chegar é que do ponto de vista de business, as coisas vão mudar. Não vai ter, ou o UFC vai entrar numa briga ferrenha com o McGregor, ele vai ameaçar se aposentar, vai ficar aquele, né? E aí os caras, caralho, o que a gente vai fazer? Ou eles vão ter que achar um novo formato para ele, mesmo que esse novo formato não vai se aplicar diretamente aos outros atletas, mas algum respingo sempre acontece. Então esse é o lado bom que eu vejo do ponto de vista dos atletas, é que toda vez que você tem um McGregor desse desbravando essas loucuras, é uma onda, ela vai chegando e a marola chega lá embaixo, até no atleta que está começando no UFC, que a bolsa piso dele começa a melhorar um pouquinho e tal. Agora, por outro lado, pode também a médio e longo prazo, ou até curto, criar outras dificuldades para atletas, mexendo mais ainda na consistência esportiva, mexendo mais ainda em meritocracia, em necessidade ou não de ranking, e os caminhos começarem a ficar cada vez mais arbitrais e puramente... A hora que tiver japonesa gemendo, eu vou ficar triste com você. E puramente baseados em entretenimento, mais do que já estão se tornando, né? Uhum. Então, assim, é complicado. Por exemplo, o Demian é um cara, pra falar de um atleta meu, que ele já poderia e merecia ter disputado o cinturão antes do que ele disputou. Sem dúvida. Em outras circunstâncias. E isso poderia ter representado pra gente mais dinheiro e condições diferentes de disputa que talvez, sendo campeão, já era. Porque o UFC ele trabalha no modelo que você ser campeão, pelo menos já ter sido campeão, faz muita diferença financeiramente, em tudo. Em tudo, não vou entrar em detalhes. Então, tipo assim, só que a oportunidade ou não de ser campeão não depende só de você. Isso ficou bem claro nessa essa condução do business, ela já é difícil e talvez ela vai mudar. Então, é aquela história do ouro de tolo, sabe? Talvez aquilo que pareça à primeira vista apenas um bom negócio para os atletas, que, o McGregor vai gerar mais dinheiro e tal, às vezes não. Agora, por outro lado, pode ser também que ele indo bem, abram oportunidades para outros atletas de MMA fazerem um crossover maior com outras modalidades, as pessoas prestarem mais atenção, de repente não gera essas cifras nem infimamente, mas de repente uma super luta do Demian com o campeão medalha de ouro de judô, sabe? Tipo, você pode começar a atrair outro tipo de business que também pode ser interessante. Agora, a luta em si, eu de verdade, cara, eu quero sentar e ver. Nesse mundo de business eu não duvido de mais nada. Eu acredito na idoneidade das pessoas esportivas. Você acha que pode ter um interesse, um jogo pra quê? Eu não vou falar assim, impossível você comprar uma derrota do Mayweather, não é impossível, ele nunca iria aceitar isso, mas que eles achem uma maneira de ter uma revanche depois, então, pra tentar capitalizar ainda mais.
Tem algumas coisas pra Porque gente eu já ouvi falar isso algumas vezes e não parece tão absurdo. Então, essa tem algumas teoria, coisas pra gente avaliar. Né? O Mayweather, a gente não pode esquecer que além do atleta e do trilhardário, ele é o promotor da luta. Então. Ele é o patrão do McGregor nessa luta. Né? Ele tá fazendo a luta com os sócios dele lá, parceiros da Showtime e tal, mas ele tá fazendo a luta. Então ele quer ganhar dinheiro. Hoje, o grande motivo dele estar fazendo essa luta, além evidente dele acreditar que vai ganhar e dele estar tendo uns problemas aí com o fisco e tal, que ele precisa levantar dinheiro, é porque precisa uma coisa meio relativa, né? Mas enfim, é interessante para ele levantar dinheiro. Ele está sem alternativas no box para gerar esse volume de dinheiro que uma luta com o McGregor nesse momento poderá e gerará. Então, passando essa luta, qual que é o próximo passo para ele? Talvez a única alternativa, o único passo seja uma revanche. Realmente lucrativo. E para existir uma revanche, essa luta tem que transcorrer de alguma forma. E aí tem várias coisas, até em cima do que eu acabei de falar, sobre o UFC mudar o formato em algumas coisas, ter que gerar eventos. O UFC registrou recentemente, a Zuffa registrou recentemente a empresa Zuffa Boxing e solicitou licença de promotor de boxe também. Que é a raiz do Dana White. Independente de ser a raiz, é o que eu tô falando, é onde talvez eles vão ser forçados a usar o McGregor. E às vezes não necessariamente contra o Mayweather numa revanche, mas às vezes agora então vamos botar um exemplo, o McGregor com o Pacquiao, vamos botar, só que nós, Zuffa, o UFC, promovendo a luta e ganhando a grande fatia. Então assim, são mil teorias, mas o fato é o seguinte, eu nunca vi no UFC uma marmelada, nunca, pelo menos com o atleta meu, ninguém chegou e falou, pô, gostaríamos que vocês fizessem isso e tal. Mas no boxe a gente ouviu falar de muita coisa. Muitas vezes. E eu não posso duvidar de nada quando envolvem tantas cifras, e o Mayweather é um homem de negócios. Então, às vezes, não digo uma vitória ou derrota, mas arrasta essa luta pro 6º round, arrasta pro 8º round. Não, essa luta tem que ser por pontos. Não dá pra saber, entendeu? Eu quero crer que não, e eu desisti de raciocinar sobre essa luta. Sem raciocínio, seu chute pra lá. A lógica é o Mayweather ganhar. Assim, acredito eu, pensando no estilo de lutar de cada um, do Mayweather e tal, o Mayweather ganhar entre o 6º e o 8º round por o McGregor, não voltar de um intervalo, entendeu? Entendi. Já tá muito cansado, tomando muito golpe no corpo, já ter tomado alguma queda ou uma ajoelhada, não uma joelhada, pelo menos, e já tá exausto com aquela diferença de modalidade e tal, e desistir. Eu concordo que assim, racionalmente é impossível o McGregor levar. Apesar, o que eu brinco, apesar deles o pessoal fala, mas o McGregor bate bem. Cara, é alta especialização. Ele não é um boxeador de primeira linha que nem o outro mala é. Só que eu detesto tanto o Mayweather que eu fico pensando assim, eu preciso que aquele eu tenho alguns pelo menos e a luta, ela se ele sempre conseguir fazer o Mayweather botar um joelho no chão. Não, e a luta ela sempre tem o coeficiente de imponderável maior que outros esportes. Por quê? Porque se uma mão entrar, pode ser quem for, é difícil ela entrar. E o McGregor tem mão pesada e o Mayweather aceitou no menor. Não sei se você se lembra, não tem comparação, eu sei, que é outro esporte, mas o Kevin Handelman nocauteou o Crocop no auge do Crocop no Pride, mandando uma mãozada. Trocação tem dessas coisas. Você vai jogar tênis, não tem um ponto que vale as 3 sets. E você vira o jogo, sabe? Você vai jogar basquete, não tem uma cesta de 50 pontos. Agora no MMA tem. No boxe tem. Qualquer esporte de contato, no Muay Thai tem. Então, assim, impossível nada é. Exato. O meu medo, assim, o Edu já antecipou um pouco, que é o que vai acontecer com o McGregor depois disso. Será que ele volta a lutar no UFC? Será que ele volta para MMA? Eu acho por conta dessa diferença por conta dessa diferença de cifras, né? Eu imaginava isso. E minha preocupação é, caso o McGregor ganhe, o que vai ser do boxe? Porque, ele é muito falastrão. E isso vai ser um chute na garganta de qualquer cara que gosta de boxe. Um cara de MMA então ganha de qualquer... Porque fã é idiota, né? Aquilo que a gente tá comentando, né? O especialista de sofá, ele é um idiota.
Aí o que vão começar a falar? Que MMA é melhor do que boxe? O Mayweather ele tá assumindo um risco calculado, mas que é um risco grande. Sim, né? Porque ele tem muito mais a perder do que o McGregor nessa luta, nessa circunstância. Agora, assim, a gente nunca pode subestimar os marqueteiros, né? Então os caras vão arrumar alguma coisa e aí o McGregor vai virar do boxe. É provável. Eu vou precisar terminar. Sim, eu não, tenho, mas eu já tenho vamos uma filha pequena pra buscar agora na escola. Mas então- eu queria só... Não, a gente já vai encerrar. Hã? A gente já vai encerrar. Mas é que eu ia perguntar uma coisa, o alemão atingiu minha cabeça e foi embora. Então, uma pergunta problema. última pra você. Então, Mas, vamos encerrar, que você já tem que vamos, sair mesmo, vamos. você tem compromisso. Então, Eu lembrei da pequena é verdade. Esse é o fim de mais um Porradaria Cast. Ratatouille, pra quem quiser te encontrar nas redes sociais, Restaurante Vito, e você recebeu uns presentes aí, não recebeu? Eu recebi os presentes. Eu gosto que até que foi com pouco intervalo, cara. Eu precisei de mais um Aximase. Não porque eu tomei todo aquele. Um Aximase. Um Aximase e também uma creatina. Da Hã? BR Nutrition Quem? Foods. BRN. BRN Foods. BRN Foods. Eu falo BR Nutrition Foods. Ah, Eu sou mais íntimo Você é deles. mais íntimo. É verdade. mais Eu esqueci que você tem ali um caso de amor. Não, é verdade. Se não fosse por eles, o bicho não tinha energia mais pra nada. Eu imagino. Nada. Então, Nada. a Tatu recebeu os presentes dele hoje. Muito obrigado. Eu espero receber os meus em breve. Tem Oi? que receber também. Você recebeu hoje? Você recebeu ravioli hoje. Ah, tá. É verdade. Recebi um carboidrato bom aqui. Então, pra te encontrar, é Restaurante Vito, redes sociais. Não, Restaurante _ Vito no Instagram, ou Restaurante Vito pelo Facebook, e o meu Instagram, o _Ferraz. O meu é @Volpe Alexandre, o pessoal que tá entregue às moscas, mas se quiser ver fotos de veículos, tem algumas coisas legais que, eu faço. Fotos, tá né? bonitas as fotos, estão bonitas. E o do Esporte Marcial, @Esporte Marcial no Instagram, Facebook. Inscrevam-se no canal do YouTube. Caso você esteja ouvindo o nosso podcast pelo iTunes ou pelo seu aplicativo de podcast, entra no YouTube, inscreva-se no canal, porque tem mais coisas além do podcast. Edu, você pode encontrar... pra mim, primeiro agradecer o convite, foi um prazer. Prazerzaço. Galera que quiser acompanhar, eu tô no Twitter, no @Eduardo_Alonso, apesar que faz tempo que eu não dou atenção ao Twitter, mas de vez em nunca eu posto alguma coisa. E tô no Instagram, também no @Eduardo_Alonso. O Instagram é legal porque é uma proposta diferente, eu posto só fotos da profissão tiradas sem ser posadas, vamos dizer assim, tiradas sem eu saber, em ação no meu trabalho, assim. Legal. Então é uma proposta diferente, é bem legal, dá um trabalho achar material para a página toda hora, mas é uma ferramenta bem legal. E fora isso, eu tô no Facebook também, nas minhas redes pessoais, enfim, quem quiser nos encontrar pode prestigiar também a Vila da Luta no @Vila da Luta em qualquer, qualquer mídia social, e fazer uma aula grátis, dar um treino, conhecer a gente. Eu brinco que é muito legal porque é a única, não a única, mas uma das únicas academias que ela não só leva o nome do atleta, né, mas ela tem de fato lá no dia a dia o Demian treinando, o Shogun treinando, a galera tem a chance. É frequente o pessoal perguntar, mas ele não vai lá, né? Não, e pelo contrário, inclusive tá puxando uma aula no dia dessa gravação, daqui a pouco. No dia da gravação. Ele é um cara que 6h30, tô dando tem uma esse aula. prazer. Isso é uma coisa muito maneira de falar, cara. Pô, quando ele lutou com o Masvidal, chegamos na segunda aqui, na segunda noite eu tava dando aula, na terça de manhã eu tava dando aula de novo. Ele não dá aula sempre, mas é uma coisa que ele gosta, ele tá sempre lá. Os atletas estão lá, o Shogun tá lá agora treinando, toda a equipe profissional. O Matheus Nicolau, que é um talento enorme, meu atleta no UFC também, tá voltando de suspensão agora, vai tá indo lá treinar. E a gente tá lá no dia a dia, meu escritório é lá, é um prazer tomar um cafezinho com a galera e conhecer aí nossos amigos do Porrada Cast. Então é isso aí, Muito galera. obrigado. Terminamos. Antes de terminar, eu queria mandar um abraço pro André Nagaishi, né? Ele já virou nosso... Virou jargão, né? Então, até fazer aqui um rio. pessoal. Então, beleza, galera. Até a Viva próxima. a luz. Os.